tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de vocês que estão nos ouvindo e também, às vezes, nos assistindo pelo canal no YouTube do EJCast Santa Mônica. E se caso não esteja, então, corre lá para se inscrever no YouTube, já ative o sininho para receber as notificações dos próximos episódios que vão surgir, e principalmente nessa primeira temporada, que está em homenagem aos 20 anos do JC Santa Mônica, que é o primeiro de Uberlândia. Então, antes da gente iniciar e apresentar para vocês os nossos convidados de hoje, gostaria de reforçar que no dia 7 de dezembro, a gente tem a nossa missa em ação de graças, em comemoração aos nossos 20 anos do JC Santa Mônica, e na sequência a gente vai ter uma pequena comemoração com festa de barraquinha e tudo mais, vai ser muito legal e bem aconchegante. Esperamos a presença de todos, não só do JC Santa Mônica, como de outros JCs aqui da cidade e região. Então, para a gente dar sequência, no nosso episódio de hoje, aqui com o tio Vitinho. Benção, tio Vitinho. Deus abençoe a todos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso EJCast. E estamos aqui hoje com um casal maravilhoso de tios, tio Luiz e tia Cibele. Aê! Olá, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Ai, como é que fala? Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui, uma alegria poder participar desse podcast do EJC Santa Mônica, esse JC que eu amo de paixão. Estou até assim meio nervoso aqui de saber a responsabilidade que é estar aqui, a importância que tem esse EJC, ou EJC de modo geral, mas eu quero puxar uma sardinha para o nosso, EJC Santa Mônica, para esse bairro gigantesco que é o bairro Santa Mônica aqui em Uberlândia, né? Então, assim, estou muito feliz de estar aqui, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por este podcast existir. E nós ainda estamos mais felizes de Luiz e tia Cibele, benção de Luiz, benção de tia Cibele, principalmente pelo fato de vocês poderem compartilhar aqui com a gente tanto a história do início do JC Santa Mônica, vocês estavam aqui, e agora também em comemoração aos 20 anos. Então, tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser bem produtivo. Com certeza. E para você que já chegou aí, já se inscreve no canal, já deixa o like, já aperta o sininho para você receber os novos episódios que vão ter nessa temporada, tá? Já fortalece ali, comenta e já deixa um comentário, já vou lançar uma enquete aqui. Qual que é o tio mais sexy, tio Vitinho ou tio Luiz? Até o final do Filma eu aqui. Tio Luiz ou tio Vitinho, tá? Mas brincadeiras à parte, gente. Tio Luiz, tia Cibele, né? Nós temos uma relação, graças a Deus, né? De amizade, longínqua, né? A Tamara tá chegando agora, mas eu tive a honra de ser jovem do tio Luiz e da tia Cibele, né? E como eu disse no nosso podcast anterior, o tio Luiz e a tia Cibele foi com certeza exemplos de casais para mim, para tia Leide, né? Quando a gente recebeu o convite para ser tio, a gente pensou, não, a gente quer ser igual o tio Luiz e a tia Cibele foi para nós, né? Então, a importância desse casal para o nosso EJC é maior. Uau. É gigantesca, né? Então, assim, tio Luiz, tia Cibele, a gente quer saber lá um pouquinho no passado, né? Antes de vocês se tornarem tios, né? De ser nossos amigos, de né, ser pais da Bárbara e da Valentina. Como que vocês se conheceram? Antes de serem o tio Cibele, a tia Cibele do tio Luiz e o tio Luiz da tia Cibele, quem é o Luiz e quem é a Cibele? Tem coragem de deixar eu começar? Deixa eu começar. Pode. Depois eu complemento. A nossa história, Uberlândia, né, faz parte da nossa história. Uberlândia é a cidade que nós escolhemos para viver e Deus nos permitiu voltar a viver aqui depois de 15 anos. Mas a nossa história começa aqui durante a faculdade. O Luiz veio do leste de Minas, governador Valadares, e eu vim aqui da região de Catalão e nos encontramos na faculdade. Nós somos colegas. E assim, eu conto de forma resumida, né? Dos colegas viramos namorados. Não, na verdade foi amor à primeira vista, né? Agora ele Cibele por mim, né? Claro que sim. Lá no trote, assim, pra gente ir pro trote, os veteranos falando, separar as meninas dão a mão pra um lado, os meninos pro outro e tal. Aí já veio ela, um cabelo encaracoladinho, esses olhinhos azul dela. Não, vamos misturar, querendo me dar a mão. Eu falei assim, essa menina do olho azul aí... Esses detalhes é a versão dele, essa menina do olho azul aí... E aí, assim, foi o meu primeiro olhar pra ela, foi assim, sabe? Ela dando em cima de mim, assim. É assim mesmo, Cibele? Conta essa história. Essa é a versão dele, né?
Mas realmente nós estávamos juntos já desde o trote, né? Que antigamente trote. tinha o Desde o trote, início, né? então, Desde da o início. graduação. Mas a gente começou a namorar não nessa época. Nós somos na mesma turma. Né? A gente é da mesma turma, nós somos formados em ciências biológicas, mas a Sibeli bandeou para o lado da agronomia, fez mestrado e doutorado na agronomia. Eu fiquei na ciência biológica como professor. Mas lá na época da faculdade, a gente começou a se relacionar com amizade colorida, assim, no primeiro período. Mas só que ela não queria namorar, aquela coisa toda, mas a gente foi só começar a namorar mesmo 1 ano e meio depois, né? Foi. Que aí, efetivamente, a gente começou a namorar, e aí foi, porque uma amiga da Sibeli, que é a Lília, né, Sibeli? Oi, Lília, você tá assistindo aí, né? Nossa madrinha de casamento. A Lília falava assim, que elas moravam junto, em República, né? E a Sibeli não queria namorar, né? Ela falou assim, não, vou namorar esse menino não, esse magrelo feio aí, doidão, aí vou mexer com esse menino não. Aí a Lília falou assim, ô Luiz... Comprei na planta. A Lília falou assim, ô Sibeli, você só vai quietar na hora que você namorar com o Luiz. Então ela foi meio que uma alcoviteira do bem aí no nosso relacionamento. E foi mesmo, né? Depois a gente começou a namorar, você não namorou mais ninguém, né? Só nós dois, eu, ela, Mas esse quietar não é um quietar assim, não era assim também, né? É porque eu não decidia, né? Eu gostava do Luiz, eu queria ele, mas assim, eu não queria... Eu tinha outras coisas, outras preocupações. Eu fazia iniciação científica também, já era bastante dedicada. A vida pegou uma peça nela, né? A vida pegou uma peça nela. Porque imagina, ela morando em Catalão, a mãe ali protegendo, protetora demais, não deixando sair, não deixando fazer nada. Ela pensou, né? Pronto, agora eu vou morar em Uberlândia, vou pra faculdade, vou curtir a vida doidada. Aí Deus apresentou eu pra ela, assim, né? Na hora. Ela, não, eu quero curtir, quero sair, quero namorar. Aí tava eu ali. Aí ela falou assim, não, realmente não. Vai ser o Luiz mesmo. Vou... Mais ou menos. E como foi? Vocês já eram católicos quando entraram na graduação? A família é católica, e aí quando vocês vieram para Uberlândia, já participaram de alguns movimentos jovens? Como foi essa relação com a igreja enquanto estavam na graduação? Tanto eu quanto o Luiz, nós crescemos numa família católica muito praticante. Meu pai era ministro da Eucaristia, tocava na igreja, eu cresci com padre dentro de casa, sabe aquela época que as comunidades eram sendo criadas nos bairros e não tinha igreja e o padre ia para dentro da casa, era na nossa casa que ele ia. Então eu cresci nesse ambiente, né, grupo de jovens, e então já tem uma semente plantada desde o início, desde o berço. E Luiz também, né? Eu também, minha mãe... uma pessoa de Deus, ou minha mãe, quem conhece, vê ela, fala assim, gente, essa mulher, ela brilha a luz de Deus, assim, exalando dela, ela é maravilhosa. E meu pai também, eu lembro da imagem do meu pai sempre sentado na cabeceira da cama ali, quando acordava, lendo a Bíblia ali, antes de levantar para trabalhar. Só que quando eu entrei na adolescência, sabe aquele adolescente questionador, rebelde, começa a falar, a igreja só quis saber a aquisição, a igreja fazia isso, a igreja fazia aquilo e tal, me afastei completamente do meu relacionamento com a Igreja Católica, da minha religiosidade. Então, assim, o meu ensino médio foi totalmente distante da igreja, distante de Deus, distante das coisas de Deus. E no início da faculdade também. E aí eu e a Sibeli começamos a namorar. E aí a gente resolveu casar. Aí eu falei assim, bora, né? Tem que fazer o curso de noivo. No curso de noivo, eu fui vendo aqueles casais lá, dando o curso, aquela amizade, aquela coisa legal. O casal, o Hernani e a Denise, o Eustáquio e a Lindalva, né? Acho que tem quem mais dessa galera? Essa galera aqui no Santa Mônica. Não, a gente fez na Catedral, a gente fez lá no... Foi não. Não foi o Hernani e a Denise, a gente trabalhou com eles, é verdade. Que já foi na pastoral. Isso, exato. E aí a gente, fazendo o curso de noivo, a gente pensou e olhou e falou assim, gente, mas assim... legal esse modo de vida, né? Começou a refletir, pra você ver como é que a semente plantada lá atrás começou a germinar ali, né? E lá eles fizeram um convite que era bem claro, assim, era um convite a uma vida a três. É um casamento a três, né? Que é o casal na presença de Deus. E isso tocou muito nosso coração. E aí a gente se casou, e aí onde é que o EJC entra, né? Nós nos casamos em janeiro e foi interessante. A gente tem muita história, porque assim, o casamento também foi muito interessante, porque nós casamos, eu estava fazendo mestrado,
teve até umas provações aí no meio, né? Acho que vai para outro podcast. Mas nós casamos em janeiro porque a gente queria casar nas férias, né? Nossa família era de fora, a minha família de Catalão e outras cidades, distante, e do né? Luiz mais distante ainda, né? E a gente queria que eles pudessem participar, então marcamos nas férias. Aí adivinha, teve greve, né? Aí nós casamos no sábado, eu fiz prova de produção de sementes, tecnologia de semente na quarta-feira. E nessa época não tinha esse negócio de aluno vir falar, professor, remarca a prova. Não, a gente simplesmente honrava o que estava marcado, né? Hoje parece que é um pouco diferente, né? No meu papel de professora, recentemente era assim, eles negociavam mais. Naquela época a gente não negociava, não. E foi assim, nós casamos em janeiro, nesse período, e já assim, em plena aula, né? Luiz também trabalhando, eu estudando. E em julho nós fizemos o ECC, com 6 meses de casado. Um casal de amigos que morava no mesmo prédio que a gente, que até então eram casados, que era o Juliano e a Gisele. Você lembra deles? Sim. Os pais da Tarsila. Eles chamaram a gente. Ah, tá tendo encontro, vamos fazer. E aí a gente já veio com esse o desejo desde o curso de noivo, né? E meus pais tinham feito o ECC. Então, quando falava em ECC, eu já lembrava das lembrancinhas que tinha lá em casa, de bodas de Canaã e tal. Tinha uma lembrança já formada, sabe, sobre isso. Então, eu já entendia que o ECC é top, meus pais fizeram, né? E aí fomos. E aí foi. Aí eu, num pós-encontro, né, que acontece depois, no final de semana depois do encontro, eu subi lá e falei, assim, ó, mostrei minha Bíblia, que eu tenho até hoje, está aqui minha primeira Bíblia que eu comprei. Minha primeira Bíblia, e ela vai me acompanhar pro resto da vida esse modo de vida. E desde então nunca mais saímos, né? A gente ficou ali dentro, nosso círculo participou de todos os livrinhos, todas as reuniões. A gente assumiu funções dentro do SCC, coordenamos encontro. E aí, no meio disso tudo, houve um convite, né? Tá chegando um encontro de jovens na cidade. Que aí vem todo o início do EJC, né? E foi interessante que o negócio foi meio por acaso, assim, a gente ainda estava ali na pastoral do banco, né? A gente não tinha, assim, a gente tinha uma participação dentro do ECC. Gente, pastoral do banco é quando você vai na igreja, senta no banco, assiste a missa e vai embora. Mas assim, eu não tinha... Eu falo assim, eu estava refletindo esses dias, pensando assim, porque eu assisti os outros podcasts pensando, né? Como é que você avalia o impacto do EJC na sua vida? Gente, tanto que eu imagino que o EJC é importante, ele é mais ainda. O EJC, ele me fez adoradora de Cristo. Ele me fez viver a presença do Espírito Santo. E, gente, jovens nos ensinando a fazer isso. Porque a gente pensa assim no papel de tio, né? A gente está inspirando, a gente está ensinando. Não, a gente aprende muito, muito. Então, o EJC foi importante demais, porque ele trouxe o fogo do Espírito Santo, ele me tornou adoradora de Jesus. E sem contar os milagres que eles nos trouxeram, que eu não vou contar tudo uma vez, né? Nós vamos contando aqui, que é os milagres que nós recebemos durante essa jornada de estar junto ao EJC. Então vocês trabalharam desde o primeiro? Desde o primeiro. Desde o primeiro. Desde a concepção da ideia, como é que foi? Como é que então surgiu era isso aí que eu ia comentar, posso? Pode, claro. É o Luiz que fala, né? Hoje eu tô falando. Falou assim, vai ter uma reunião lá na igreja que é para... Eu não lembro se era pastoral familiar, eu acho que não. Mas era para trazer alguma coisa. Ia precisar de casal para trabalhar. Aí, vou lá ver. Já na Santa Mônica. Né, de Santa Mônica. Aí fui, Luiz não foi, não lembro por quê. Não sei se estava trabalhando, alguma coisa assim, porque geralmente eram nós dois, né? E aí eu fui. Aí cheguei lá, tava a tia Márcia, o tio Divino, que era um casal novo, que tinha chegado aqui em Uberlândia, né, mais recente. Já tinha um tempinho, mas assim, para nós era recente. Tava a Lindalva, eu acho até que foi a Lindalva que convidou para ir. E acho que a Maria José também, tinha algumas pessoas. A Marinha. Do Tio Lázaro. Do Tio Lázaro. E aí era para estruturar a vinda do EJC. E olha, tanto que é interessante, né? Nós éramos um casal recém-chegado, a gente não tinha assumido nenhuma responsabilidade, a gente estava ali 6 meses dentro do ECC, no círculo e tal, né? E aí a tia Isabel não foi, ela era cotada para... Eu não sei se ela sabe disso, mas a tia Isabel e o tio João Batista era o casal cotado para assumir a secretaria.
Já. Tá. E esses trabalhos da secretaria, né? E aí, eles não foram na reunião. E como que a gente ia pôr trabalho para alguém que não estava na reunião? Aí eu falei assim, eu posso. Eu nem sabia o que era exatamente, né? A dimensão que era o negócio. E aí eles ficaram meio assim, tipo assim, né? Como assim? A Isabel, a gente já confia um tempão, né? A gente sabe que ela faz bem feito, né? E aí acabou que a gente assumiu uma função importante, né? Que era para fazer o encontro acontecer. E daí para frente a gente seguiu com o EJC. Então foi nessa reunião que meio assim de caiu paraquedas. no colo de vocês. E eu vejo assim, né? A gente fala que é paraquedas, mas é Deus colocando onde a gente precisa estar. Né, tio? O tempo todo. Deus cuida da gente o tempo todo. Tem uma frase que a Bianca falou pra mim no dia que a gente se conheceu, que a gente se conheceu no Crisma, né? Ela tinha feito um ano antes. Eu demorei a crismar um pouco, um ano, né? E assim que a gente se conheceu lá na Santa Agostinho, ela falou pra mim, sabe por que você tá aqui? Eu falei, porque eu dei vontade de vir. Não, porque o Espírito Santo te chamou. E essa frase que ela me falou no dia que a gente se conheceu, faz muito sentido, tia. Assim, faz muito sentido, né? Porque o Espírito Santo te mandou naquela reunião. Exato. O Espírito Santo trouxe vocês, né, para Uberlândia. A gente não tem essa noção. No momento ali que tá ali vivendo, Não tem. Né? A gente só vai refletir depois, né? E essa frase que ela me falou nunca mais saiu do meu coração, porque todas as vezes em que eu vou, principalmente pregar agora, né, que a gente é convidado para fazer alguma palestra, alguma pregação, eu sempre falo assim, fui pregar ultimamente no Crisma, eu falei, sabe por que vocês estão aqui? Porque o Espírito Santo chamou vocês aqui hoje, sabe? O fulano, o Bruno do lado da Débora, é isso que ele queria que nessa hora, que o tio Vitinho estivesse aqui para falar, né? Então, a mesma coisa, né, tia? Olha só que top, né? A gente tem uma palavra chique, né? Que mágico. Não, que mágico não. Que coisa de Deus, né? É isso. Que trouxe vocês, que vieram muito de mais fora, chique, né? Que é muito mais chique. Né? Imagina muito... Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da Não, terra. eu quero que o Luiz olhando para Sibeli... mim, um mísero filho, minúsculo aqui nesse mundo, de Olha quase que honra, 8 bilhões, né, olhar tio? para mim e falar assim, não, filho, eu quero cuidar de você. Quero te colocar num lugar que você vai se sentir bem, que você vai ter uma importância, que você vai ter um valor, que você vai ter uma representação. Vou te colocar ali. Olha que maravilhoso. Você vai isso. ser instrumento. Não, né? Que maravilhoso isso, Deus. Que honra que é poder ser um instrumento de Deus. Instrumento. Poder ser usado por Ele. Porque Nossa, assim, olha, assim, dessa história eu não sabia, tia. Eu não sabia, né? Dessa reunião, de quem estava nessa reunião. Então, assim, veio um monte de coisa aqui na minha cabeça, sabe? Assim, o quanto importante eles foram. E tios que eles falaram aqui, que talvez você não conheça, que eu conheço, tipo o tia Marinha e o tio Lázaro. Né? Eu não sabia que o tio Lázaro e a tia Marinha estavam na reunião, que trouxeram o EJC para cá. Olha só que interessante, né? Tio Lázaro e tia Marinha são, assim, pessoas que estavam sempre ali de suporte. Porque, Sempre. às vezes, a gente pensa assim, ó, o jovem, a hora que ele vai escolher o tio para estar ali com a gente, ele quer um tio animado, né? Um tio que tem energia, a mesma energia que o jovem, que está ali para tudo. E o tio Lázaro e a tia Marinha estavam ali naquela serenidade. Energia, né? Porque eles davam conta de tudo e dão até hoje. Mas, assim, uma serenidade, a paz, é a tia da oração, é a tia do sustento, sabe? Não, ela é intercessora ela na ama capela. ficar na capela. Exatamente. Era os nossos intercessores ali. Era ele que segurava a onda de todas as batalhas espirituais que eram vivenciadas ali dentro. E ela a falava gente assim, chegava, às vezes, coração apertado, ele vinha com a palavra tranquila aí já. E ela falava assim, não, pode ir lá assistir o jornalzinho, pode ir lá. Não, eu fico aqui. Ela ficava lá diante do Santíssimo, né? A tia ficava A tia, sozinha lá, ela e Deus, lá, ela e Jesus. Cuidava. Era muito massa, muito massa. Não, e é engraçado também ver, engraçado assim, eu falo, tipo, bonito de se ver, de todo esse cuidado de diferentes perfis de tios. Isso. E ali, e de novo, essa questão de realmente do Divino Espírito Santo realmente estar ali guiando. E se sente isso, porque são, tipo, tios com perfil diferente que junto ali dá essa sensação de pertencimento, a sensação de olhar um casal e se sentir motivada a construir uma família semelhante àquela. É um casal que, tipo, te traz aquela alegria e conforto de estar ali, o que te traz a presença também de paz, por vezes, igual a gente tá falando aqui no, como o senhor veio de longe para a universidade, e aí você, tipo assim, ou encontra casais que você vê essa imagem de paz ali, de realmente um carinho ali paterno. Então, é bonito de se ver todos esses diferentes perfis se encontrando para trabalhar em prol de jovens, estar ali servindo em prol de jovens. Bacana demais. E quais foram as dificuldades que vocês tiveram assim nessa época, nesse começo?
Porque eu era encontrista, fui encontrista do terceiro, depois, né, trabalhei em todos seguintes, mas quais foram as dificuldades assim, maiores que vocês tiveram assim, nesse período de trazer, de contar com a ajuda lá de São Gotardo? A maior dificuldade sempre foi mostrar que o EJC era importante, era valioso e as pessoas comprarem essa ideia. A maior dificuldade foi essa no começo. Porque depois, quando você vê o sucesso total do que é o EJC, você não precisa falar sobre isso, as pessoas já sabem, né? Uhum. Mas lá no começo, quem sabia sobre a EJC, né? Não sabia. O padre William, por exemplo, ele aceitou o EJC entrar na paróquia, mas ele não queria que nada atrapalhasse a rotina dele, então ele tinha muita cautela nesse sentido, e era difícil encontrar casais, né? Então era muito difícil encontrar casais para poder trabalhar, mas mais difícil ainda era no começo encontrar jovens para fazer o encontro. Não tinha, era muito difícil a gente conseguir formar, fazer campanha, chamava, ninguém sabia o que é isso. Então, fazia. Aí vinha uma outra dificuldade, o engajamento, porque o jovem ele é muito de turma, né? Uhum. Quando você tem aquela galerona toda de 100, 200, 300 pessoas fazendo, aquele monte de gente, o evento é grande. Agora um evento ali que é um gato pingado, estava fervoroso porque tinha pessoal de fora, porque no começo não tinha ninguém, né? Aí a gente contou com o pessoal de São Gotardo, o tio João Cesário que conectou com eles e trouxe o pessoal de São Gotardo, e vieram assim num fervor, numa alegria, com um ônibus lotado de comida que eles trouxeram, chegaram aqui, aquele batalhão de Deus, assim, ó, descendo aquele ônibus, já falando arruma isso, arruma aquilo, faz assim, faz assado, foi maravilhoso a chegada deles e tudo acontecendo. Mas só que eles foram embora, né? Voltaram para São Gotardo. E aí ficou a gente aqui, meio um olhando para a cara do outro, como é que faz, como é que não é, como conduz a reunião agora. Então, essa inexperiência, esse começo, não engajamento dos jovens, era muito difícil, né? Uhum. No primeiro ano, nós fizemos 2 encontros. Na verdade, no segundo ano. Foi no segundo? Foi. É porque o primeiro foi em setembro, né? Ah, é isso. Já no final do ano. Então, no ano aí, seguinte, no começo do ano, nós já 2. fizemos o segundo ali, no primeiro trimestre, né? E já fizemos um segundo encontro. Inclusive, do segundo para o terceiro, se não me engano, ia acabar o JC. Ia acabar, porque não estava tendo jovem. Não estava tendo jovem, as reuniões não estavam aparecendo jovem, já estava... Tinha menos de 20 dias do encontro. A gente fez uma reunião no salão paroquial lá, botamos aquele monte de cadeira assim para sentar. Aí estávamos lá, eu, a Cibele, o tio da... Como é que é o esposo da Cleide? O Zé Carlos da Cleide, né? A Cleide, o Eustáquio Lindalva estava ali. E aí chegou 2 jovens, a Kelly e a Michele. Kelly e a Michele. Aí tá ali, aí eu falei assim, ó, gente, é o seguinte, infelizmente não tá dando certo, não tem como ter encontro mais. O encontro aqui não deu certo, não vingou, vamos encerrar agora, vamos assinar um documento aqui agora, peguei um papel ali, comecei a escrever, e vamos encerrar o encontro agora, vamos falar para o padre que não tem a JC mais, acabou a JC aqui. Isso no segundo ano, 2005. E aí as duas, mais assim, o anjo de Deus ali, né, agindo, não, Tino, faz isso não, peraí, nós vamos fazer o negócio acontecer, o encontro vai acontecer sim, espera, tal, vamos falar com os jovens, vamos levantar os jovens e tal. Só então tá bom. Semana que vem a gente reúne aqui de novo. E aí beleza, né? Aí a gente... Teve reunião, botamos cadeira, aí o Zé Carlos até botou só um pouquinho de cadeira assim, disse, não vai vir ninguém não. Eu disse, não, calma Zé Carlos, vamos ter fé, vamos aumentar a cadeira aqui. Eu fui pegando cadeira, fui aumentando a cadeira, fazer um círculo maior, vai vir. Aí foi dando horário, menina, chegou de novo aquele batalhão de jovem que a Kelly e a Michelle trouxeram, tudo da JC, carregando saco de arroz nas costas, carregando saco de macarrão nas costas, sacola com verdura e jogando no meio ali. Porque... Não, fez uma montanha. Fez um montanha monte do tamanho dessa mesa. Muito assim, legal. Porque não tinha cozinha, como é que vai fazer comida para esse monte de gente? Isso já era véspera do terceiro encontro. O terceiro encontro, estávamos menos de 20 dias, sei lá, 15 dias. Devia ser uns 15 dias. E aí foi chegando, aquele povo chegando, reunindo, aquele monte de menino, deu 16, 20 meninos lá, aquela galera. Ali eu vi que o EJC era de Deus mesmo. Que tinha que acontecer. Ali eu vi a mão Que de bacana, Deus. eu não Ali eu sabia vi a mão de disso. Deus. E aí, sabe, igual o Pentecoste, quando os apóstolos saíram todos assim, renovados e com coragem, vamos para cima, sangue no olho, vamos lá. A gente foi desse jeito. Só que a gente chamou a galera as meninas deram a ideia de chamar a galera de
São Gotardo de novo. Aí eles vieram de novo. E aí o terceiro encontro foi fantástico. O terceiro encontro teve momentos ali que foi fantástico. O EJC começou a dar passos maiores a partir do terceiro encontro. Que aí a gente começou a ter coragem de viajar, a gente começou a viajar para participar de festival de música católica, o Halel. A gente começou a levar o JC para os outros lugares tudo. E não, a gente criou uma autoridade enquanto JC evangelizador, porque esse é um pilar do JC, né? Você levar, ele não é diocesano, né? Ele é missionário, ele é paroquiano, cada paróquia tem seu. A missão é levar o JC para as outras paróquias e disseminar para todos os lugares. Ali, naquele momento, o JC ganhou uma força. E o terceiro encontro aconteceu quanto tempo depois do primeiro? Só pra gente ter uma noção Foi de outubro de 2005. Foi um ano. Um ano. Porque o primeiro foi em setembro de 2004, o segundo em outubro de 2005. Ah, foi o que o senhor fez? Foi. Assim, eu como encontrista não percebi nada. Assim, eu lembro de conversar com a tia Isabel, dela falar assim dos problemas que tiveram, né? E assim, eu lembro que a apresentação de uma das equipes foi assim no meio daquelas mesinhas que tem lá no Frei Egídio, que não foi nem lá na quadra, porque na quadra, lá na frente, lá no saguão, tava fazendo outra coisa que não tinha que fazer. Então, assim, eu lembro que a entrega do crucifixo foi no final da missa, que a missa foi lá, foi meio em cima da hora, a tia que... Nós tivemos muitos desafios lá. No começo a gente ainda teve, assim, da questão da organização do cronograma, sabe? De conseguir atender horário. E isso gerava uma indisposição muito grande com o padre, uma indisposição com a comunidade, com os pais. Então, e aí a gente foi ajustando, foi aprendendo, né? Que a gente tinha que adequar e foi adequando. Aí o próximo a gente já conseguiu fazer... Acho que a cada um que a gente fazia, a gente melhorava um pouco. Né? Mas o 3 a gente viveu algumas batalhas. Uma outra coisa que acontecia demais nesse durante começo, o encontro. Os tios e os jovens, eles não sabiam, eles não entendiam que eles não poderiam assistir a palestra. E eles queriam assistir a palestra, ficavam ali, criavam aquele tumulto, aí criavam uma confusão, uma animosidade ali. Então tinha hoje coisa que não tem mais, né? Cada um já está no seu lugar, sabe seu papel, sabe seu papel. Mas é o próprio processo de iniciar algo, né? Então ali acaba que você consegue organizar e colocar realmente ali limites, né? Tipo, há regrinhas ali para organizar. O tio João Cesário, que o senhor comentou, ele gravou um podcast com a gente, então tá aí, gente, só para recordar aqui, quem não se inscreveu no nosso EJC Cast Santa Mônica, se inscreve aí no canal no YouTube e já aproveita para maratonar todos os podcasts que já foram gravados, inclusive com o tio João Cesário. Então, ele compartilhou aqui com a gente que foi realmente isso, ao comentar sobre a possibilidade de criar o EJC aqui dando um pequeno spoiler, aqui na Matriz, na Santa Mônica, o padre disse isso mesmo. Pode, mas só não me traz problema. Então, assim, realmente é algo que não tinha conhecimento de toda a magnitude que era e imagino todo o trabalho que foi para realmente criar aqui. E só também um ponto que foi o tio Luiz que já comentou isso com a gente, que é sobre a questão de quando a gente está realmente ali para fazer algo, sempre tem ali algo que vai te impedir. Então, tipo, obstáculos que vão ser criados para que não atinja aquele propósito que realmente é o propósito de Deus. Então, é véspera de encontro, é carro que bate, é pneu que fura. Então, assim, realmente, imagino que isso que aconteceu no terceiro encontro, né? Porque vocês já imaginavam que estava certo que o caminho era esse, por todos esses acontecimentos que aconteceram, tipo, há 20 dias antes, mas também que no próprio encontro foi desafiador realizá-lo, né? Concretizá-lo. Exatamente. É interessante a gente voltar, assim, no tempo, assim, porque o convite que eu recebi foi pro segundo encontro. E eu trabalhava no hospital particular, 12/36, então eu não tinha, assim, sei lá, eu ia trabalhar ou sábado o dia todo, ou a sexta ou domingo o dia todo, né? Então, eu acabei falando, não dá, né? Então, terei feito com o Gui Coutinho, com a Bianca, com o Bruno, com o Gui Henrique, o Marcinho, meus irmãos, né? Mas não, mais uma vez eu falo que o Espírito Santo coloca a gente aonde ele, na hora que ele determina, né? Com quem que você fez? Quem que era? Eu fiz a JC, eu fiz o terceiro, fiz com a Ju, fiz com a Bruna, com o Maicon, né? Com a Janaína, que já teve aqui. Assista um episódio da Janaína, mas do Bruno. Quem mais fez o terceiro comigo? Ajuda a lembrar aí, produção. Aninha Oliveira, Aline, Cabeção. Se foi uma turma que vingou muito, né? Você vê, é nisso que eu queria chegar. Uma turma que vingou muito. Olha como que os primeiros JC foram fortes nesse sentido, que ali a caminhada de vocês todos continuou. Continuou. Esses nomes já consigo me lembrar em alguns. E eu do 18º.
Da Exato. Aline, Tia Ju. A Ju veio de Campinas fazer o JC, né? Então eu lembro que eu conversava muito mais pelo MSN, né? MSN. Gente. Antiquíssimo. O que é MSN? Brincadeira. Qual é, Tamara? Conversava muito com a Ju, que era de fora, né? E assim, o que eu mais, assim, falo hoje como tio, né? Eu tô parecendo que esse tio Ostácio. Esse tiozão, né? Tiozão. É que naquela época a gente não tinha rede social. A rede social nossa era o quê? O domingo do encontro semanal. Então, quantas vezes eu já trabalhava lá na UFA, eu saía do hospital mais cedo, ao invés de eu ir para casa, né, de ônibus, ainda não dirigia, então eu descia lá uns 4, 5 pontos atrás para ir lá no Perpétuo Socorro, para encontrar os meninos. E da Perpétuo Socorro ia lá pra cá. Por 20 minutos. E aí a gente ia para onde? Para casa dos tios. E até a pergunta aqui, ó. Como é que era receber os jovens na casa de vocês? Gente, era maravilhoso. É maravilhoso demais. A nossa casa sempre foi aberta e cheia, né, amor? A gente até sente... quando nós nos mudamos, né? Nossa, como a gente sentia falta. Como nós sofremos com a mudança, porque nós saímos dessa vida, né? O Luiz fala muito disso, dessa necessidade de... a vida em comunidade. Isso era uma vida em comunidade. A nossa casa era cheia. A gente saía... Aí eu fazia 2 pacotes de macarrão. Era. Você lembra do macarrão? Nossa Fazia Senhora. 2 travessas. Tinha uma que tinha que ser sem azeitona, porque o PV não come azeitona. Eu nunca vi ninguém comer azeitona. Era. Aí o Chato. PV não comia azeitona. Aí eu fazia um com, outro sem. E esse Enfim. PV é o PV antigo, né? PV Daninha. PV da irmã eu Daninha. até pensei por isso. Não é o PV que você conhece. É É. o PV Daninha. Onde está o E- PV? Ele mora na Alemanha hoje. É? Ah, bacana. E aí tinha as noites de As jogatina, Arten né? Que a gente Era. jogava máfia. Aham. Que inclusive foi a Ju que ensinou a gente. A Ela Ju trouxe ensinou, lá de né? Campinas. Tia Ju. Oi. Máfia se tornou uma ferramenta de socialização O fantástica. melhor jogo que existe no universo se chama Máfia. Máfia. A gente saía da missa de sábado, né, das 18 horas ali na Perpétuo, como a gente faz hoje, como você vive lá chamando. Pessoal, quem tá assistindo a gente, escutem a Tamara, por favor. Coloca o nome lá na lista, lá, favor. faça a leitura, faça lá o comentário, Sim, vai lá no plantão do dízimo ajudar, Aham. tá? Comida. Se Recadinho. vai limpar a igreja, a gente chama lá, vai lá ajudar também. E aí era aquele monte de jovem fazendo isso, a gente com camiseta, né? Tinha bastante jovem na época, a gente ajudava bastante na missa. Então a gente ia pra missa, servia na missa, Aham. e o point era a casa do tio Luiz e da tia Sibeli. E a gente jogava máfia. Pós-missa era sempre lá, então. Pós-missa era lá, Era e a massa tia Sibeli vinha e tocante. colocava. A tia Sibeli, ela servia a gente. Né? Aqui, ó, o resultado hoje, né? Do macarrão da tia Sibeli. Então, Ainda tinha o mousse de maracujá com chocolate. Nossa, essa era top. Nossa, moça, tem que fazer de ô, novo. saudade, tia. Esse especial desse pra mousse. Meiroca, aquela que pede. Maravilhoso. Vamos experimentar então, né? Qualquer dia desses, Então né? vamos marcar de sair da missa lá pro tio Luiz e tia Sibeli. Combinado. Né? Mas era o nosso point, a casa do tio Luiz e da tia Sibeli era o nosso point. Então, e isso era uma tranquilidade para os nossos pais. Porque a gente falava assim, não, eu vou sair da missa e vou para casa do tio Luiz e da tia Sibeli. Pronto. Né? Vou sair da missa e vamos para casa do tio Braz e da tia Cleide. Quantas vezes a gente já foi tio Tio Braz? Divino chamar-se. Tio Divino e tia Márcia. Né? Quando o tio Divino vinha, né? Ele morava fora. Ah, Tio Divino vinha, a gente ia todo mundo para lá, né? Então, assim, o nosso círculo social, né, tio? Falando assim mais bonito, né? Entre nós mesmos ali do grupo, não tinha bebedeira, não tinha coisas ilícitas, né? Que a gente, infelizmente, vê muito hoje, né? E não, nossos pais dormiam tranquilos. A gente ficava 10, 11 da noite. E agora, como é que eu vou voltar? Sempre tinha uma carona, sempre tinha um tio que passava e levava, né? E era muito bom, assim. Eu me lembro bastante, assim, de ter esse convívio. Ah, eu tenho saudade desse tempo. Era muito bom, muito bom. Porque a gente não tinha filho, né? Era só nós dois. E assim, éramos um casal jovem, né? A gente estava ali se divertindo, brincando, e de uma forma muito, muito saudável. Saudável, né? Muito saudável. E assim, tinha esses momentos de brincar, de alegria, mas também tinha os momentos de sofrimento e de dor que um acolhia o outro. A gente não era verdade. amigo só pra farra. Não. Né? A nossa amizade não nasceu numa mesa de boteco. Ela nasceu no colo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então era muito assim, um pelo outro, né? Sempre foi. Então as dificuldades, o sofrimento, eu lembro demais, tanto que vocês apoiavam a gente quando a gente
sofria por não conseguir ser pai, né? É. E quando a gente teve a notícia, né? Eu já soube, a tia Sibeli, a gente já conversou sobre esse assunto, mas acho que é muito legal partilhar sobre esse momento mesmo, a presa do JC e também do fato de toda a gravidez, de como que foi anunciada e tudo mais. Eu começo? Não, eu me emociono muito, sabe? Essa O história, Luiz, ele me faz ser. chorar demais, porque eu me emociono demais. A Cibele, assim, deixa eu começar, que é a parte mais pesada, assim, de emoção, você fala. Apesar que eu sei que você não vai conseguir falar também. Mas é o seguinte, nós casamos, né? Aí a Cibele, ela tomava um remédio que ela não poderia engravidar. Era um remédio teratogênico. Teratogênicos são aquelas substâncias que podem causar malformação fetal. Você ouve biologia, por exemplo? E aí ela não podia tomar. Aí beleza, aí nós vamos gravidez, projeto 2016. A gente casou em 2003, né? 2003. Não era 16, era 6. 2006, perdão, projeto 2006. Aí nós casamos em 2003. Então, 2005 procuramos um médico, um neurologista, para fazer todos os exames. O médico falou assim, eu vou te fazer o exame agora, você vai continuar tomando esse remédio por mais um ano, e aí nós vamos tirar aos poucos. Beleza. Tirou, fez os exames, tudo normal. Não, agora 1 ano de desintoxicação, para depois liberar e para poder engravidar. Perfeito. Vai engravidar em 2006, em 2007 nasce. E aí, beleza, veio, né? Aí veio 2006 e nada. Fazendo as continhas, né? Certinho. 2007, nada. 2008, nada. Aí eu comecei a fazer exame, né? Fiz espermograma, as bebês de exame. 2009, nada. Aí começa a bater desespero, né? E eu adoro criança, né? Sempre gostei. Sempre fui, sabe, eu sou mais novo, né? Eu sou o 10º lá em casa, né? Então eu sou tio desde os 6 anos de idade, né? Então sempre fui um tio muito querido, muito assim, brincalhão, gosto muito de crianças. Crianças se aproximam de mim, gostam de mim. Criança e cachorro, o Luiz dá super bem, sabe? Os cachorros adoram, as crianças E eu adoram. queria ser pai, eu queria ter a minha criança, né? Aí eu pensava, Senhor, será que eu não vou ter esse presente? Porque eu sempre falei, filho é presente de Deus, né? Venha como vier, filho é presente de Deus. Não venha um filho ao mundo se não for da vontade de Deus, e é um presente precioso de Deus. Eu assim, gente, eu não vou ter essa honra. Nossa, e eu brigava demais com Deus na frente do Santíssimo, e chorava, e falava assim, eu quero, me dá. Não é tudo que você pedir em meu nome, eu vou te dar, eu quero ser pai. E aí vinha 2010, nada, e vinha 2011, nada, aquela angústia. Então eu vivi muito esse sofrimento, né? Será que eu não vou ter esse privilégio na vida, né? Então, por isso que é uma coisa que me emociona demais, né? Mas a gente continuou servindo, né? Continuou o trabalho com o EJC, preenchendo nossa casa, nossa vida, né? Com esse trabalho. Mudamos para Uberaba, 2009, né? Foi 2009. Em 2009 mudamos para Uberaba. Nesse caminho a gente já tinha levado o EJC para Araguari. E aí nós levamos também o EJC para Uberaba. E aí, lá em Uberaba também a gente teve alguns desafios. E foi até legal que eu né? quero depois contar como é que foi a chegada do JC em Uberaba. Em outro momento eu conto. Vamos lá, Sibeli, continua. E aí, num desses momentos mais desafiadores, o Luiz teve a ideia de... Inclusive, acho que tinha até alguns jovens aqui de Uberlândia também, porque meio que misturava, né? Propus um desafio. Aí o Luiz falou assim, vamos fazer 12 horas seguidas de adoração, em prol da realização do EJC. A gente tinha um encontro já marcado também. Eu não lembro se era o 2º ou o 3º, era um dos primeiros encontros lá. Nós fomos para lá em 2009, então acho que nós levamos em 2009 para lá, não foi? Foi. Para onde a gente foi, o EJC caminhou com a gente. Graças a Deus. E aí, nesse dia, ele propôs e, assim, toparam. Todo mundo topou e foi organizado isso. Eu lembro bem, assim, era tipo era um galpão que tinha na igreja, uma varandona, não lembro exatamente, tinha tipo do lado. um salão do lado. Um salão, mas era uma área mais abertona. Aí a galera assim, levou sabe? colchão. Eu lembro. Lembra? Você participou com a gente? Não, mas eu fui lá nesse local depois. A galera levou colchão e o Santíssimo não poderia ficar com menos de pelo menos 5 pessoas, hora nenhuma, durante 12 horas. E aí começamos 8 horas da noite, com a ideia de terminar às 8 horas da manhã, já emendando para a missa que tinha às 9. O encerramento ia ser com a missa, né?
E assim foi, né? Nossa, maravilhoso. A gente chamou como é que ele chama? Rosinei. Da pessoal da Casa Santa Gema. Gema. Veio o pessoal também, conduziu alguns momentos pra gente chamou outras pessoas também. Em vários momentos, sabe? De condução, de adoração ao Espírito Santo. E, gente, era fantástico. Foi fantástico. Assim, 4 horas da manhã, acho que eu fui deitar uma deitada lá, eu tô ouvindo aquele barulhão, aquela confusão, o que é isso na hora que eu chego? Um monte de gente cantando, louvando, adorando, que acordaram e foram para lá. Então, assim, foi um negócio muito transformador, sabe? A gente foi revezando, né, durante a noite, não ficou parado. E aí, nesse momento, já quase amanhecendo o dia, ali no alvorecer, né, a gente fez um momento lá diante do Santíssimo, de louvor, de adoração, muito, muito profundo, conduzido pelo Rosinei. E aí tinha 3 jovens da Santa de Virges. Um deles, eu lembro exatamente, é o Roberto, que depois ele continuou uma caminhada religiosa. E aí, nesse momento, ele pediu que uns rezassem pelos outros, né? E aí, nesse momento, eu estava rezando com a menina, que eram 2 meninos e uma menina, e que, desculpa, mas eu não lembro o nome, eu queria honrar, né, lembrar, mas eu não lembro. Eu lembro do Roberto. E aí tinha os 3, estavam lá com a gente. Então, você viu que a gente sempre movimentava, né? Juntava o Uberaba, juntava o Uberlândia, né? Eram os pilares, né, que vinham para nos ajudar, nos socorrer, os anjos, né? E aí foi fazer esse momento de oração. E aí, ali, rezando, ele trouxe uma profecia, ele trouxe uma palavra de Apocalipse, que era o momento do nascimento de uma criança, que traz uma passagem bíblica que fala do nascimento de Jesus, né? E aí ele foi fazendo uma oração, tal, e ele sentiu no coração, e ele falou assim, e antes disso, deixa eu voltar. Antes disso, lá no Santíssimo... Eu sabia. Bebe uma água. Deixa eu contextualizar. Antes desse momento das 12 horas, é porque vai trazendo a lembrança, a gente não preparou para falar, né? Mas antes disso, isso foi meados de agosto, início de agosto. Em maio, junho, eu tinha passado por um quadro de... eu tive um problema intestinal, que eu tive um sangramento, eu perdi muito peso, fez um monte de investigação. Naquele momento, não era nem maio, era antes disso. Eu tô perdida nas datas. Mas algumas semanas antes, eu estava passando por essa investigação que eu não sabia exatamente o que era, né? O médico estava acompanhando, tal, eu já tinha melhorado. E eu entreguei no altar do Senhor. Nesse momento. A minha fé foi colocada em prova. Porque naquele momento eu consegui, sabe? Eu nunca tinha vivido algo assim. Eu consegui falar assim, Senhor, eu vou viver o que tem para mim. Eu recebo. O que tiver para eu viver, eu vou viver. Eu não sabia o que era que eu tinha pela frente, né? E eu falei, eu vou viver. O que o Senhor tiver para mim, eu vou viver. Entreguei uma entrega assim total. Uma experiência que eu nunca tinha vivido isso no meu coração, que foi nesse momento da adoração. Então, eu entreguei para Ele a minha saúde, o que ia passar pela frente, eu ia simplesmente receber e viver em nome dEle. E aí fiz esse momento de entrega, e nesse momento Ele chamou para fazer a oração. E aí que veio a palavra que falou no coração desse menino, falou, tia, a senhora está grávida. Eu estou sentindo no meu coração com essa palavra que a senhora está grávida. Aí, quando ele falou isso, eu falei assim, que jeito que eu estou grávida, né? Eu não estou nem bem de saúde, como assim que eu estou grávida? Mas ele falou, eu recebi, né? Aí terminou o dia. Aí, nesse momento... Tem a Ludmilla também, né? Aí, nesse momento, eu tenho as cenas, assim, na minha cabeça.
A Ludmila, ela é minha Ele é um monte prima, de coisa. Ele é prima, sobrinha da JC, sobrinha afilhada, da JC, ela tinha comadre. isso. Ela é madrinha da Bárbara, né, que é a nossa filha também. Enfim, ela é uma pessoa muito importante na nossa vida. E ela estava lá no altar com o Rosinei, num momento também muito forte, que eu só estava de telespectadora, eu não vi assim, eu vi, né, que estava acontecendo. Aí, beleza, vivemos tudo aquilo, né, eu recebi no coração. Aí acho que eu nem comentei com o Luiz, eu fui comentar mais tarde. E isso foi no domingo, né, que encerrou com a missa. Aí na segunda eu fui trabalhar. Eu trabalhava na FASU, eu dava aula de manhã lá. E aí, a hora que deu o intervalo do recreio, eu lembro direitinho, tem a farmácia, nós passamos lá na porta. Eu te mostrei, né? Nós passamos lá esses dias, eu falei, foi essa farmácia aqui, ó. Eu fui sair no intervalo, e fui lá e comprei um teste de gravidez. Porque eu não podia ignorar aquilo, né? E aquilo ficou mexendo no meu coração, ficou inquieto. Eu falei, eu tô grávida, né? Como assim, né? Você tomou posse, né? Tomei posse, exatamente. E aí, fui lá, fiz o teste, positivo. Aí você queria milagre? Positivo. E enfim, não, né? assim, e complementando, para que ninguém que esteja assistindo aqui e nos ouvindo tenha dúvida disso, quando as meninas... ela ficou grávida de gêmeas bivitelinas, com 2 pontos de inserção, 2 nidações diferentes, 2 gravidezes diferentes, dentro do mesmo momento, o mesmo útero. Quando as meninas nasceram, parto cesariana, a médica aproveitou que estava aberto, fez todo o exame por dentro. Aí a médica sentou com a Cibele depois, que ela estava lá no quarto já, as meninas estavam tomando banho, a médica disse assim, Cibele, nós temos agora que iniciar um tratamento, porque eu fiz toda uma varredura do seu útero e eu sinceramente não sei como você ficou grávida. Principalmente de gêmeos bivitelinos, porque você tem vários focos de endometriose no seu útero. A sua condição não permitiria uma gravidez. E ela ficou grávida de gêmeos. Pensa. Então, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Deus olha pela gente. Deus ouve. Deus sabe a nossa dor. E Deus nos presenteia. E Deus, Ele é capaz de tudo. Ele é capaz de colocar 2 crianças no útero de uma mulher que não teria condição de ter uma. E o que Ele é capaz de fazer por você? Tudo. E o quanto você tem pedido. Né? Ficamos durante anos pedindo. Eu quero ser pai. Eu quero ser mãe. Precisamos disso, queremos isso. Sonhava, quando as nossas filhas nasceram, nasceu uma família. A gente era um casal. Só com a chegada das meninas nos tornamos uma família. Nasceu uma família. Nasceu um pai. Nasceu uma mãe. São muitos nascimentos que acontecem, né? E por isso eu honro demais as minhas filhas. Por isso, muitas vezes eu reduzi a minha carga de trabalho para poder estar com elas, porque elas são, né, um presente precioso de Deus, o nosso milagre. E o milagre concebido em 12 horas de adoração na JC. Na entrega, né, tia? Foi entrega, acho que né? foi Deus nos honrando, né? E assim, Ele cuida, o zelo dele, o cuidar, né, de nós, acho que veio para nós esse milagre quando a gente estava pronto para receber. Ele foi preparando para que a gente pudesse viver isso, né, na nossa vida, receber essa grande bênção. E durante a gestação foi assim maravilhosa. Eu trabalhei, eu ainda viajava, eu trabalhava em outra cidade, estava fazendo doutorado. Gente, essa mulher, deixa eu falar um pouco dessa mulher. Eu tenho que falar isso. Tem gente que faz doutorado, pede licença do trabalho porque é difícil demais você concluir o doutorado, né, e tudo mais. Essa mulher aqui morava em Uberaba, vai contando aí. Fazia doutorado em melhoramento genético de soja em Jaboticabal, na Unesp, dava aula em Uberaba, na FASU, dava aula em Barretos, na Unifeb, e grávida. De gêmeos. De gêmeos. Defendeu a tese dela com um barrigão gigante. Ninguém amaciou, não. Mas E presente no JC, né? E não é JC, na comunidade tudo como um todo. acontecendo, tudo acontecendo. Isso, e continuamos servindo.
Mas ainda tem a mão de Deus aí nesse cuidar, que a gravidez ela correu super bem, né? Eu trabalhei até dezembro, os últimos dias ainda o Luiz dirigiu, né, para mim, que eu não podia mais ficar dirigindo, ele me acompanhou na defesa da tese. Mas foi tudo super Ela viajava muito. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu até sei que você vai contar do nascimento das meninas. Um parênteses aqui, ela viajava muito, né? Aí teve uma vez que eu estava lá em casa, aí o Renato André, né? Tio Renato, do AJ6 lá também. Ele me ligou e falou assim, ô Luiz, não, a Sibeli me ligou, né? Amor, eu sofri um acidente aqui na estrada, grávida, barrigão. Tô bem. Não, mas aí eu já pensei, assim, já imaginei o carro capotado, ela tirada de chão, sangrando, aquela coisa toda. Fiquei desesperado, liguei pro Renato, até tremendo a voz. Renato, vamos na hora. Ele pegou o carro, entramos no carro, pegamos a estrada em direção. E eu agoniado, e aquela angústia toda, como é que tá minha mulher, minhas filhas, e na barriga dela, aquela coisa toda. E o Renato, calma, rapaz, tá tudo bem. Ela falou que tá tudo bem, ela falou com você, falou que tá normal e tal. Aí nós chegamos lá, ela tava sentadinha, quietinha, assim. O que aconteceu? Ela foi ultrapassar um caminhão, esse caminhão cegonha carregando o carro. Ele desvia de Aí árvore. ele desviou, tinha uma tufa de eucalipto, assim, de bambu. Aí ele desviou para os carros não arranhar, né? E ela estava ultrapassando a hora. Aí ela freou, o carro perdeu a direção, bateu naquele muro, no muro que divide as duas pistas, né? E aí rebentou o eixo da roda. Mas ele já bateu, assim, em baixa velocidade, não foi nada grave, já tava né? freando. Porque só de bater o carro já... Só danificou o carro, não tinha como continuar a viagem, né? Então, assim, não aconteceu nada nem com ela, nem com a gravidez, mas não era fácil, né? Essa questão, assim, de estar viajando, barrigão... Fora o susto, né, tia? Não, foi um susto demais. Mas sim, deu super certo, né? E assim, o Renato era o nosso amigo, nosso corretor. É verdade. E é nosso amigo até hoje, né? Uma das amizades que a gente tem, que ele também tem histórias para contar, né? Que a Laurinha também é outra bênção, outro milagre do EJC também na vida deles. Mas aí, assim, correu tudo bem a gravidez. Aí, nas últimas semanas, já chegando já ao momento de nascer, a gente sempre fez o exame pré-natal com o mesmo médico, sempre no mesmo lugar. Aí, nesse dia, não tinha vaga. E era muito bom, né? Aí, nós fomos fazer com outro médico. Aí, era o último, sabe? Aquele último ultrassom antes de marcar o nascimento. É ultrassom Doppler, né? Que avalia pressão, essas coisas todas. Já estava marcado, já era para nascer início de abril, 2 de abril. Aí já tinha a data, aí ia fazer o último ultrassom. Aí esse médico, quando ele olhou, ele falou assim, teve uma diminuição do líquido, eu tô achando pouco. Aí mandou o líquido amniótico, né? Aí mandou para a médica, o laudo tal, a médica olhou aquilo e falou, Sibeli, eu vou te internar. Isso era véspera da Semana Santa, era na quarta-feira. Quarta-feira. E eu ia participar do Teatro da Paixão de Cristo na sexta. E aí até a doutora Fernanda, fantástica, super querida, sabe? Ela fala assim, Sibeli, se eu pudesse te levar para dentro da minha casa, mas não tem jeito, então você vai ficar aqui no hospital, você tá bem, tá tudo bem para eu te acompanhar. Aí a gente fazia um exame para acompanhar o coração, né? O batimento, tudo certo. A Valentina encaixou, ela ficou encaixada para nascer quase um mês antes. Foi, quando a gente fez o chá de bebê em janeiro, ela estava encaixada para nascer. Corria risco eu espirrava e falava, ô minha filha, pode ficar aí. Nascer antes. A Sibeli, ela ficou um mês quietinha sem levantar da cama, levando comida para ela, levantando o mínimo possível para segurar a gestação o mais tempo possível, né? E deu tudo super certo, né? Porque a gravidez de gêmeos, ela vai até 37 semanas, as meninas eram para nascer com 36 semanas e meia. Então, já estava naquele processo de preparar, já estava tomando corticóide, preparar o pulmão, né? Tudo sob controle. E aí, eu era muito rigorosa, a alimentação também, eu fui super disciplinada. E correndo atrás de UTI neonatal disponível, caso precisasse. Né? Mas aí, o que aconteceu nesse meio tempo? Eu, dentro do hospital, teve um dia que o exame deu uma alteração. No sábado. Uma alteração, e aí ela ficou preocupada. E aí a situação que o Luiz falou, não tinha UTI. E assim, como é que você ia fazer um parto de uma gestação que é de risco, que é gemelar, sem UTI, né? Na cidade? Não tinha. Aí não tinha nem Araxá. Olhou em Ribeirão Preto, Araxá. Não tinha. Não sei, acho que os meninos resolveram nascer tudo naquela época, né? Aí, mais uma vez, Deus cuidando. Saiu um menino, levou um bebê grande,
recebeu alta, liberou um espaço que caberia as duas, sabe? Se precisasse. Se precisasse, né? Porque era tudo assim, tudo precaução. cauteloso, precaução. E aí ela resolveu fazer, por conta dessa alteração que deu no exame, vamos fazer agora o parto. Então já organizou, aí fez o parto no final da tarde, né, umas 5h30 da tarde. As meninas nasceram super bem, super saudáveis. Tem o vídeo, assim, e o interessante, né, elas nasceram, não precisou de UTI, nada, né, elas nasceram no sábado de aleluia, na segunda-feira a gente estava em casa. E depois a gente foi descobrir onde que eu queria chegar, de novo aí o zelo de Deus. A hora que ela faz o corte, né, porque foi em cesariana, quando ela faz o corte assim, até para ver na gravação, o líquido amniótico faz assim, ó, vlup. Eu filmei, né? Durante o parto eu fiquei filmando. Filmei as tripas da Sibeli. Assim, filmou até as entranhas, assim. gente. E aí eu dando close, assim, ela cortando devagarzinho, assim, a médica, né? Aí na hora que ela cortou, assim, porque tinha suspeita de ter pouco líquido, né? Isso. Lembra da suspeita de pouco líquido? Aí na hora que cortou não o líquido, era verdadeira. Espirrou na cara dela, assim, ó. Fez até assim, de tanto líquido que tinha pouco líquido nada. Não era verdadeira. Era um médico que não era experiente para gravidez gemelar, porque a gravidez gemelar, ela tem menos líquido, sabe? E aí, mas o que é a mão de Deus? Sabe o outro diagnóstico? Se eu tivesse em casa, não teria jeito de saber. Aquela alteração que deu no sábado, que fez com que ela fizesse o parto na hora, a gente não ia saber, porque eu estaria em casa, quietinha, esperando para nascer dia 2. Deus me colocou lá. E Deus é tão carinhoso com a gente, não só cuida como é carinhoso, que como ia nascer lá para terça, quarta-feira, veio a irmã, o irmão, a mãe da Sibeli, os sobrinhos, aí todo mundo no final de semana anterior, para, né, ficar aquele final de semana antes ali para despedir. Vamos lá visitar, né? a Sibeli de barrigão antes que as meninas nascerem, vamos visitar a Sibeli. Aí vieram, tava todo mundo aí. Quando as meninas nasceram, estavam todos aqui. Acompanharam o parto. Todos acompanharam o parto. Eu saí de dentro da sala, assim, com as duas assim, no meu braço, assim. Eu ouvi até as músicas, assim, pam, pam, das trombetas. E tava lá o corredor, assim, a Clélia, a Julieta, que é minha sogra, todo mundo assim, eu passando com as duas, assim. Chamando a Valentina de Barbie, a Barbie Valentina. Naquele momento eu troquei. Então, assim, não só Deus faz um milagre, mas ele faz um milagre caprichado, né? Porque ele cuidou. Deus não demora, Deus capricha. Ele cuidou o tempo todo, porque era para ser, né? Era o plano dele. Sim. Não era o nosso. Sim. Era o dele. E uma coisa, assim, bacana disso tudo, na nossa história inteira, é que quando a gente estava lá fazendo aniversário, quem é que estava? A galera da JC. Aniversário de casamento. Os 10 anos de casado, lembra? A galera da JC. Na hora nesse meio tempo nós celebramos os 10 anos de casado. Recebi uma ligação do tio Luiz, olha que honra. O tio Luiz me ligou, porque a gente não tinha WhatsApp, né? O tio Luiz me ligou, falou assim, Vitinho, eu queria que você fizesse uma homenagem para mim e para a Sibeli no nosso aniversário de casamento de 10 anos. Você e a Tatá. Falei, nossa, tio. Tatá era a irmã da Tia Ju. Tá. A irmã da Tia Ju. Outra jovem do que era jovem também, é isso. E aí, pô, bora. E partimos pra Uberaba, sabe? E foi uma cerimônia linda, né, tio? Nossa, a Tico Barrigão. Assim, esse pessoal, houve uma falação do povo que eles estavam falando o seguinte, né? A noiva tá casando porque tá grávida. Eu casei de barrigão, os 10 anos de casado. Os 10 anos foi um casamento mesmo, a gente casou de novo, né? Foi muito lindo, muito lindo. De rosa, né? O vestido rosa, lindo até. Foi uma honra, assim, pra nós, assim, poder estar lá. E, assim, e aí foi o sempre, EJC. né? O EJC lá em peso. Quando a gente estava nos momentos de adoração, de suplício ali pedindo a Deus, a JC estava com a gente, foram sempre na JC. Tem um detalhe. Lembra que a gente falou da Ludmilla, lá na adoração, Sim, que ela estava lá? Quando a gente soube que estava grávida, que estávamos grávidos, né? Quando a gente soube que eu estava grávida, a gente não contou de imediato, assim, a gente... né, esperou um tempinho, contou para a mamãe. A gente não aguentou muito não, porque era um negócio muito, né, era muito esperado, enfim. E depois ainda veio a notícia que era gêmeos, né, gente? Foi cada hora um milagre, assim, né? E aí a gente estava indo no casamento do Vitor, lembra? O Vitor estava casando, a gente estava indo para essa festa, para a festa de casamento, numa estrada de terra, que era uma chácara. Aí a Ludmilla liga. A Ludmilla liga em prantos. Ela tinha Sibeli que ela falava, né? Hoje ela é madrinha, mas ela não falava madrinha, que é uma mistura, né? Aí ela ligou em prantos. Você tá grávida?
Eu sabia naquela noite, eu recebi Jesus falou comigo, o Rosinei estava comigo e ele falou que você ia viver isso, que eu ia estar com você. E, enfim, ela não aguentava de emoção, porque a mesma palavra que eu recebi, ela também recebeu lá no altar. Na mesma hora. Naquele momento de adoração. Só que ela não tinha comentado, né? Só que ela não tinha falado. Só quando veio a confirmação que ela falou. Então, né, toda hora, assim, Deus capricha mesmo, né? Realmente nós estamos nesse mundo para viver o melhor de Deus. E Ele entrega o melhor dele para nós. Eu acho que em todo momento do podcast a gente tem esse tema vem em mente, né? Que é sobre a questão de que tudo tem um tempo para que ocorra. Tudo tá ali e realmente só depois que a gente vai percebendo que era aquele momento correto, porque Deus quis assim e realmente foi muito melhor do que o esperado. Foi em relação à criação do EJC, o terceiro encontro do EJC, todo o processo da gestação, da gravidez de vocês. Então, assim, realmente dá pra gente notar nesse podcast, eu acho que isso que fica muito realçado, sobre a questão de que a gente tem realmente que confiar e depositar e esperar em Deus, não ficar com... E isso eu acho que é muito relevante ainda, falando agora já diretamente com os jovens, principalmente dessa época agora, que a gente tá falando sobre rede social, toda hora, essa crise de ansiedade, realmente a gente tem esse conforto, né? Esse conforto de que o que a gente pede, lógico, a gente pede com esperança, com fé, mas que os planos de Deus têm todo momento para acontecer e que por vezes será muito melhor do que a gente... Por vezes não, isso certamente será muito melhor do que a gente deseja, do que a gente planeja. É viver a entrega, né? E aí eu gostaria só de ouvir um pouco mais sobre o tio Renato, que era o tio de Uberaba, certo? Vocês estavam comentando aqui. E aí até mesmo sobre a Laurinha, né? Sim. Vamos começar do primeiro JC de Uberaba, porque assim, o primeiro JC de Uberaba, eu tava lá, graças a Deus, fiquei na casa dos tios, eu era trocinho, né? Aqui, né? Equipe de sala. A gente passou por muita dificuldade no começo, né, tia? Assim, na sexta-feira. Da frieza a frieza dos jovens, ninguém ria das minhas piadas. E a gente tinha uma equipe de sala, assim, eu era o trocinho, o Dudu era o apresentador, o Dudu já esteve aqui no podcast, assistam o podcast do Dudu, né? Dudu, muito engraçado, figuraça. Tio Braz era o tio da sala. Então, assim, a gente tinha uma equipe, assim, muito cômica, assim, na sala, assim, muito forte, né? A pessoa da música, a Aninha da música, e nada que a gente fazia na sexta-feira encaixava. E aí, eu lembro que no sábado, e assim, tocando um assunto polêmico, igual os mamilos polêmicos, Uberaba é uma cidade onde o espiritismo reina bastante, né? E é muito forte o espiritismo lá. É a cidade onde nasceu o Chico Xavier. E assim, né, tem muita gente que frequenta as igrejas católicas, mas que também vão nos centros espíritas, assim, não tem uma fé assim meio sólida, boa. E então foi muito difícil para nós no começo, na sexta-feira, no sábado de manhã. Teve uma encontrista lá, uma jovem que, na primeira palestra, era sobre o que somos diante de Deus, né? E quando ele diz que você é filho amado de Deus, né? Essa menina começou a passar mal na sala. Enfim, ela saiu do encontro. Nisso, no que ela saiu do encontro, eu lembro do Bruno X, o Bruno X estava na capela. Ele falou assim, asperge... Tem uma gravação. Também tem um podcast do Bruno com a Janaína. Olha que show que tá. Que show que tá esse podcast Santa Mônica, gente. Não percam. Bruno X falou assim, asperge a sala com água benta. Até então, nós que estávamos na sala, vocês eram coordenadores gerais, né? Então, assim, viveram muito mais coisas. Eles vão confirmar aqui. A Leide, que hoje é minha tia Leide, né? A Leide era da cozinha. E tinha mais de hora que o feijão estava no fogo e não fervia. E o Bruno entregou uma água benta para nós na sala, falou assim, faça as orações, Pai Nosso, Ave Maria, o Credo, vai aspergindo a sala. E entregou um potinho também de água benta para a tia Leide. A tia Leide era da cozinha, né? E a gente aspergiu a sala, tal, ficamos por ali, os meninos estavam no circo. Quando a Leide disse que jogou a água benta no feijão, o feijão borbulhou. E aí o encontro foi outro, assim, foi um encontro que aconteceu milagrosamente, né? A gente sentiu a presença de Deus ali muito mais forte,
Depois que a gente fez isso, que a gente tomou para nós ali aquela água benta, que a gente aspergiu a sala, que a gente jogou água no feijão, e a mesma hora o feijão ferveu, e aí não tinha nada pronto na cozinha, 11h30, meio-dia já tinha almoço pronto, né? Os jovens já tinham encaixado, já estavam mais firmes na palestra, já estavam rindo das nossas piadas, e o encontro foi maravilhoso, assim, com certeza um dos melhores encontros que eu já trabalhei, a hora que eu já trabalhei em muitos. E foi daí aonde surgiu esses milagres. Então, o tio Luiz e a Sibeli agora contaram o milagre deles, né? E aí onde surgiu também a entrada do tio Renato, da tia Andréia, que também tinha um sonho também de ter filhos, né? É uma história que merece contar desde o início, né? De como que surgiu a ideia de levar o EJC para lá. Pode contar, Pode começa contar, a contar. você. Não, a gente chegou na igreja lá, né? São Judas. Estava lá, Padre Júnior. E aí a gente chega, já vai, né? Perguntando para um, perguntando para outra. Estou à disposição para trabalhar, qual pastoral está precisando e tal. E teve uma reunião. Aí a reunião, tava lá vários tios lá, e eu acompanhando aquela reunião, e o pessoal falando, tem que arrumar isso, tem que fazer aquilo. Era a reunião da pastoral familiar. Pastoral familiar. Aquela reunião fria, aquela reunião esquisita, aquele trem foi me vários incomodando. casais. E eu tinha chegado lá naquela hora, né? Aquele trem me incomodando, assim, gente, mas esse povo falando isso aqui, nada disso faz sentido. Isso aqui é uma pastoral familiar, não tô vendo nada pra família aqui. Tô vendo, isso é o Espírito Santo, né? Fazendo arder, né? E era só o Luiz, eu tava E eu ali do caladinho. lado, né? E ele Você tava de boa, né, tio? E eu caladinho, né? Que eu falei assim, não, isso é coisa da minha cabeça, né? Chegando agora, né? Baixo facho, né? E aquele trem foi me incomodando, e aquele trem ardendo no peito. Eu falei assim, não, deixa eu falar só um minutinho. Deixa eu falar só um minutinho. Não, gente, isso aqui tá tudo errado. Isso aqui, ó, o que é de pastoral familiar aqui? Nós somos diferentes, nós somos cristãos. As outras denominações religiosas aí trabalham o interior. Você medita para melhorar seu interior, para você ser uma pessoa melhor. Não, nós somos cristãos. Cristão é você se doar, é para fora. Não é aqui dentro, não. O que nós estamos fazendo aqui dentro? Vamos para fora, ó, tem uma proposta. É um encontro de jovens, chama JC, envolve isso, envolve aquilo, é isso, é aquilo, dá trabalho. Isso já no primeiro encontro na comunidade ali. Na comunidade. É assim, é assado, faz isso, é afado. Aí uma tia já começou a chorar, outra começou a... Isso é o Espírito Santo agindo lá, né? E aí a gente tem que fazer, vamos trazer esses jovens da comunidade para cá. Esses jovens precisam disso, esses jovens precisam estar mais próximos de Cristo. Esses jovens precisam ter um encontro com Cristo de verdade. O que nós estamos fazendo aqui não vai promover nada disso. Nós precisamos fazer um negócio fora. Esse encontro tem que acontecer fora da escola, fora da igreja, tem que ser numa escola, tem que chamar mais gente para trabalhar, envolve isso, envolve aquilo e tal. Todo mundo na hora, vamos fazer, vamos topar, vamos fazer. Aí o padre era muito animado, os casais também se animaram, vamos fazer, vamos. Aí eu falei assim, agora eu vou para a segunda batalha. A segunda batalha é convencer a paróquia Santa Mônica em trazer, porque estava meio em crise aqui, né? Tinha que resolver primeiro a casa aqui dentro. E aí eu vim aqui e houve uma rachadura, né? Tinha quem não achava que deveria trazer. A tia Isabel mesmo falou assim, não, a tia Isabel é extremamente organizada, ela que ajudou a documentar todas as normas do EJC e tal. Inclusive, ela montar diretrizes, não na cabeça dela, obviamente, baseado em tudo que o padre Alfonso Pastore fez e construiu. Organizou as atas de reunião. E aí ela falava, não tem como ser, nós temos que arrumar aquilo, senão vamos. Aí um grupo grande falou assim, vamos sim, enfim. A coisa aconteceu e acabou dando super certo e tudo se apaziguou, se acalmou e aconteceu, né? Aí a gente foi em busca dos casais para montar as equipes, né? Aí eu conversava com um, conversava com outro. E o tio Renato foi um que eu fui conversar com ele, né? Conheci ele lá, da igreja, ele ia lá, comecei a conversar com ele e tal. E fui falar com ele. Cara, ele falou assim, cara, eu não sou muito de caminhada, eu venho aqui, eu não sei o que fazer, não sei como é que falar, não sou bom nisso, não sei lidar com... Eu tinha que receber gente em casa, né? De distribuir os jovens daqui, na casa né? dos tios. Ele é meio sistemático e tal, não dá. Aí eu só botei a mão no ombro dele assim e falei assim, Renato, cara, se eu tô te chamando, é porque Deus está organizando isso aqui. Fica tranquilo. Pensa em todos os discípulos que Deus chamou, todos os apóstolos dele. Quem era capacitado ali? Fica tranquilo. Deus não escolhe só os capacitados, não. Deus capacita os escolhidos também. A gente ouve muito isso. Isso é verdade. Cara, eu falei isso para ele, deu um impacto tão grande para ele. Acho que ele nunca tinha ouvido isso. E a primeira vez que eu ouvi isso foi da tia Lindalva, né? Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos.
E é uma verdade muito profunda e verdadeira. Aquilo tocou ele profundamente. E ele falou assim, balançou a cabecinha, tipo assim, depois dessa, eu vou. E ele entrou, cara. Ele entrou, trabalhou super ativamente, ele e a Andréia foram coordenadores do encontro seguinte. E no ano em que eles eram coordenadores, a Andréia estava grávida. Engravidou, né? Ele, inclusive, quando foi chamado para ser coordenador, ele não aceitou por causa disso, da gravidez dela. Mas aí eu fui buscar ele de novo. Falei assim, Renato, vem, cara, vem, você e André, a gente ajuda e tal. Os meninos são super experientes, sabe o que tem que fazer e tal. Mas a gente precisa de você. Cara, ele aceitou com ela grávida. André já com barrigão, e aí eles coordenando direitinho, participando cuidando de todas as equipes, estava tudo acontecendo maravilhosamente bem. E aí, lá no encontro, no domingo já, não sei, no domingo à tarde. Foi domingo. No domingo à tarde, a Andréia sentada assim, com as pernas para cima, eu já achando estranho. Ela, no sábado à noite, eu estava achando estranho. Ela sentada com as pernas, as canelas dela dessa grossura assim. E aí, no domingo, ela começou a passar mal. Eu disse, nossa, não estou bem não, tal, não sei o que, eu vou no médico. Aí ela foi pro médico de manhã, aí recebeu a notícia que a Andréia estava com pré-eclâmpsia fortíssima e muito risco de vida para ela e para a criança. As duas poderiam morrer. Pensa o Renato, coordenando o encontro de Cristo, de jovens com Cristo, isso acontecer. Cara, isso bateu nele profundamente, isso não é possível. O que eu fiz com a minha família, né? Por que eu fui aceitar esse negócio? Já, né? Põe toda a sua fé em xeque uma hora dessa. E aí o Renato foi para o hospital, né? E aí quando aconteceu aquela tensão toda, porque ele foi naquele sentimento assim, ele conta isso melhor, ele explica isso melhor, mas o sentimento dele era o seguinte, eu estou entre perder a minha esposa e perder a minha filha. O médico falou, tem que salvar uma das duas. Se não tem como deixar, não tem como continuar. Esse diagnóstico veio na segunda-feira. Para tentar salvar a Andréia, que é a esposa dele, vai perder a Laurinha. Cara, a gente lembra, né, Sibeli? A gente foi na igreja. Eu lembro direitinho, gente. Na igreja, lá no hospital, né? Para mim, assim, o hospital tem uma rampa. Hospital São Domingos, né? Foi até o hospital que os meninos nasceram. Ele tem uma rampa. O Luiz, eu estava trabalhando, né, saí do trabalho e tal, e o Luiz falou assim, vem pra cá, porque a Andréia não tá bem. Nós estamos aqui no hospital. A Ludmila estava lá também. A Ludmila é um anjo, fica navegando ali, sabe? Ela morava em Uberaba, ela fez faculdade lá. Ela morava no mesmo prédio que a gente. E aí, eu lembro direitinho, eu subi aquela rampa, a hora que eu vi o rosto do Renato, eu subi rezando, sabe? Porque eu tava com medo do que eu ia ouvir a hora que eu chegasse. Ele tava muito, muito assim, abatido. E foi justamente quando deu esse diagnóstico, né, de que realmente era muito crítico. E aí, na verdade, tudo correu muito bem, né? Deus honrou aqueles filhos que estavam ali trabalhando pelo encontro de jovens com Cristo. E a Laurinha nasceu extremamente prematura, 1 quilo e pouquinho só. Nasceu bem, Titinha. Né? Ela ficou mais de 50 dias na UTI, neonatal. Mas hoje é uma criança, uma pré-adolescente, adolescente, não sei o que eu chamo ela. Ela é um ano mais velha que as meninas, ela já tem 13 anos, linda, esperta, inteligente, super comunicativa, fala super bem, eles são super felizes com ela. A igreja, é coroinha na igreja, né? E assim, foi realmente um milagre, porque todos aqueles diagnósticos médicos lá eram verdadeiros. O pré-eclâmpsia da Andréia foi muito forte e realmente existia um grande risco de vida. Mas aí fez o parto da Laurinha, ela não teve problema no momento do parto, nasceu com 7 meses. 7 meses. E deu tudo certo. Deu tudo certo, né? Eles contam, inclusive, essa história na revista comemorativa dos 20 anos de AJC. Eles escreveram sobre essa história e ela está lá. Está lá para quem quiser ver depois da revista, está lá. Então foi um momento assim muito marcante, né? Tivemos outros momentos muito fortes lá também. Então, assim, acho que o EJC, ele traz a gente para a presença de Deus. O tempo todo. Ele nos coloca junto de Deus, ele nos coloca junto de pessoas que
que estão rezando por nós, né? Ele nos coloca nessa vida em comunidade, um pelo outro. Talvez se eles não tivessem no EJC, eles passariam por isso sem... Porque ali ele teve a graça, eles tiveram a graça de passar por isso na presença do Santíssimo. Ele estava ali, a hora que ele recebeu a notícia, ele estava... Ele pôde ficar na presença do Santíssimo, entregar para ele, né? Estava em momento de oração, porque durante o encontro o momento que a gente está o tempo todo em oração. Então, o EJC faz isso, ele nos traz para perto de Deus. Mas para viver tudo isso, tem que estar no JC. O JC não é um encontro de final de semana. A JC não é você ir lá no final de semana, fazer um encontro e voltar para sua casa e não aparecer mais. Ou ir de uma vez ou outra, ir numa reunião, no domingo, alguma coisa assim. Não, a JC, para você viver tudo isso, se tudo ser verdade na sua vida também, é você escolher viver o EJC, ter uma vida, um estilo de vida. EJC é um estilo de vida. Então, o amigos. Você vem para a JC, mas quer manter aqueles amigos todos do mundo, quer sair aqueles amigos todo mundo e junto com a JC também, e forçando a barra para manter, você não aceitar a transformação, a metanoia que acontece na sua vida quando você faz o encontro de um final de semana, e viver aquilo com aqueles que viveram junto com você. Encontrar todo domingo, sair com quem quer sair. Eu não conheço, eu conheço o fulano já tem 10 anos, esse aqui eu conheci no final de semana. Mas a sua vontade de querer estar com ele. Mas o encardito vai querer te tirar disso. Uhum. Você tem que ter a perseverança e a força de vontade de estar presente. Talvez você não vai ter essa intimidade de amizade como tem eu e o Vitinho aqui de tantos anos, mas você vai construir essa amizade. Então você que fez o JC, participa das reuniões, se doe. Não fica com vergonha e fala assim, o pessoal tem uma panelinha. Não é panelinha, mas se for panelinha, vem para a panelinha. Ou faz a sua panelinha. A panelinha de tampa aberta. A tampa está aberta, só pula para dentro, né? Exatamente. O fogo é o Espírito Santo de Deus, que está ali, e o caldo ali que está sendo feito nessa panela é a graça de Deus, é a vida eterna, né? Então vem para dentro, se oferece mesmo, chega, eu quero participar. Tudo bem, você não vai ser o melhor amigo de todo mundo que você está chegando agora, mas construa. Construa, né? Tem um ditado árabe que fala assim, as ervas daninhas e os espinhos invadem os caminhos por onde ninguém passa. Ou seja, como que você vai conseguir construir uma amizade profunda se você não transita por aquela amizade constantemente? Você encontra a pessoa uma vez por mês, uma vez por semana, nem liga, você nunca foi na casa dela, não sabe quem é o pai, não sabe quem é a mãe, não sabe o sobrenome, não sabe o que ela faz da vida. A única coisa que você sabe é que ela chama fulano e está lá na JC. Não, aprofunde-se nesse relacionamento, aprofunde-se nessa amizade. Viva o EJC profundamente. E participar desses encontros, organizar um encontro, participar das adorações, rezar um texto junto, viajar junto, ir para o Raléu, participar de retiro, fazer tudo isso vai ajudar a fortalecer. E tios, convide os jovens para ir para sua casa, leve os jovens para dentro da sua casa. Não precisa fazer muita coisa, não precisa fazer muita comida, não precisa fazer muita... Só chama. Tem que fazer churrasco. Não precisa ter churrasco também não, só chama. Chama, fica lá, para quê? Lá na tia Cibele tinha macarrão e tinha mousse. Então assim, traz para dentro da sua casa. Sua casa é pequena, não cabe, não tem problema. Fica todo mundo espalhado no chão. Vai caber. A gente arredava o sofá, né? Te lembra? Ninguém tá buscando luxo. As coxas da tia Cibele, a gente tirava pra cá, aquelas mantas, jogava, sentava no chão e a máfia comia até de madrugada. Minha casa é simples, então não tem problema. Um dos principais pilares da JC é a simplicidade. Inclusive, quando a gente tem reunião na casa né, nas nossas casas, né, dos tios, pede-se, não faça nada muito glamouroso. O mais simples e o mais básico possível. Por quê? Porque você, não é porque eu quero agradar. Pois é, mas você quer agradar, você faz algo glamouroso demais, o outro vai ficar sem graça, porque na casa dele não dá conta de fazer. Sim. Ele máximo consegue pegar um pão com manteiga ali e um café. Na sua casa teve bolo, teve isso, teve aquilo, teve suco de 2, 3 qualidades, refrigerante, tal. A pessoa fica acanhada. Disso, né, tio? Não precisa disso. A pessoa fica acanhada e não vai querer fazer na casa dela. Não precisa disso, né? Simplicidade. Então, a simplicidade é um dos pilares mais importantes. E assim, a gente queria era estar junto. Bastava estar junto, né? Ixi, quantas vezes a gente brincava de queimada na rua, né? Na porta da casa dos tios ali, o prédio aqui na Ana Godoy. E assim, reunia para estar junto, né? Encontrava para estar junto, né? E quando fazia as coisas, todo mundo ia, né? Porque mundo tinha esse vínculo tão grande, igual quando a gente foi lá para a chácara lá da mãe da Tami, né? Do pai da Tami, não sei, passar um final de semana. Foi final de ano. Que nós ficamos o final de semana inteiro. Lotou, todo mundo quis ir. Por quê? Porque era todo mundo amigo, todo mundo junto.
Lá em Uberaba nós fomos pra chácara também, que a gente acampou, lembra? Lembro que eu botei medo dos meninos, que a casa é uma casa antigaça, sabe? Casa centenária. Maiara. Da Maiara, eu comecei a falar que tinha um fantasma na casa. É Maíra. Tinha um fantasma na casa e tal, ninguém queria dormir na casa. Casa linda, centenária. Fazenda. As fazendas de Uberaba. Casa sabe? de assoalho, sabe? Nossa. Então, assim, é isso, sabe? Promover esses eventos, sabe? Final de semana. Vamos para uma cachoeira, vamos para acampar, vamos. Vem lá para casa. Para quê? Não, vamos para casa, vamos assistir um filme, comer uma pipoca. Sim. Vamos fazer um negócio junto lá, vamos jogar máfia, vamos conversar fiado, vamos jogar war. Mas promover esses momentos, que é bom para quem é menos, assim, menos influente, de estar ali, conversa com todo mundo, é mais tímido, ele precisa de vivenciar esses momentos para ir criando aos poucos esse vínculo, essa amizade, né? Para ele se sentir mais pertencente, mais amigo, ficar mais à vontade. E assim vai construindo um grupo forte, né? E gera uma confiança nos pais, né? De estar ali com a galera que é da igreja, Exato. que é do... Eu já falei que, tipo, em diferentes oportunidades, não só aqui no podcast, mas também fora, que o meu principal objetivo de entrar pro EJC, eu entrei no ano passado, né? Então, assim, comparado com vocês, eu sou bem recente. Então, eu tô agora... Mas já tá vivendo uma história intensa, né? Intensíssima. Super intensa. Já tá assumindo muita coisa, tomando a liderança. Você é uma líder. Nata. E é muito isso, a questão que foi o principal objetivo de entrar no EJC, já participava tipo, fiz a leitura na missa, ia à missa semanalmente, mas era realmente fortalecer vínculo aqui em Uberlândia, principalmente, que como o tio Luiz vim de longe, e também tipo, de saber que no JC eu encontraria bons amigos, que eram amigos que tinham o mesmo propósito que eu, que era realmente estar próximo ali de Cristo. Uhum. E hoje, muitas das histórias que vocês comentaram aqui, a tia Ju já tinha me contado. A tia Ju, por exemplo, já me contou sobre a questão da máfia, que vocês passavam, até virava a noite jogando, e eu acho o máximo ouvir. Briga também, viu, gente? Tá. Na máfia, não é só love, não. Nossa. Olha só. E ela contava até mesmo sobre a questão de como, quando eles foram lá visitar vocês com as Vivei, que tinha uma lousa que era tudo com os horários certinho de quem tinha. Então, assim, e eu acho bonito ouvir isso, e agora, sendo que a gente tá indo 20 anos, né? E a gente fez o 19º encontro aqui no JC Santa Mônica. Eu fiz o 18º. Então, o penúltimo. E aí eu vi histórias de pessoas que fizeram o segundo encontro, que fizeram o primeiro encontro. Então, assim, é muito mágico e realmente, tipo assim, assim tinha vontade. Tipo, cara, olha só, eu tô no lugar certo. Não é? Muito legal. Você arrumou até namorado. Olha só, não é? Que é jovem JC também. Que é jovem JC. Que estava na JC desde pequenininho, que os pais deles, a também gente era do mesmo presentes, círculo do SCC, e eu lembro dele pequenininho, todo arrumadinho assim, engomadinho, de óculos. Rafael. E aí, Rafael, tudo bem? E agora, tipo, eu queria também continuar aqui ouvindo, então por isso que eu gostaria, tipo, essa introdução, de ouvir histórias marcantes do EJC dos tios aqui presentes. E aí, quais momentos agora? Deixar algo mais cômico, nós engraçado. Nós temos várias, né, tio Luiz? Nós sem temos timidez, por favor. Juntos, assim, você quer histórias juntos? Todas, as melhores. As melhores? A do sexto encontro? Nossa equipe de ordem? Da nossa equipe de ordem. Nossa equipe de ordem. Que foi lá no Instituto Santa Clara. Instituto Santa Clara, sim, sim. Conta, tio, conta aí, vai. Não, era muito divertido, né? Eu tô tentando contar de um jeito assim que eu acabo não revelando muita coisa. Muito spoiler, né? Não dando muito spoiler. Mas o local era grande pra caramba, né? O espaço era muito grande e a gente tinha que organizar tudo. E aí, assim, a gente tinha que comer, né? Mas não tinha muitas oportunidades para comer. O refeitório era pequeno, né? Refeitório pequeno. Aí eu lembro que a gente arrumou umas... Não sei se você lembra disso, a gente arrumou umas paçoca. Lembro. Aí eu botava a paçoca na boca, assim, fazia... Detalhe, o Luiz gosta de paçoca até hoje, tá? Eu sou fã de paçoca. Sempre tem uns potinhos de paçoca malocado, escondido, assim. Paçoquinha, geralmente, hoje o pessoal tá muito Nutella, né? Hoje a paçoquinha vem embalada. Né? Questão de vigilância sanitária, não sei o que, não. A gente comprava, era aqueles pacotes de paçoca que vinha as rolinhas de paçoca assim. Vinha as prateleirinhas. Né, tio Luiz, assim, uma em cima da outra, assim, né? Sim. E aí foi lá que surgiu a paçoquinha cremosa. Foi. A paçoquinha cremosa é da Janaína. Não, fala aí. Não. Fala aí, Vitor. Não é Janaína, não? Não, a Janaína é paçoquinha por quê? Porque o Gui ficava dando muita paçoquinha pra ela socava as paçoquinhas tudo na boca. Acho que foi nesse encontro. Foi nesse encontro. Foi a mesma paçoca. Paçoca. Só que a paçoquinha cremosa era que assim... Meu Deus do céu, vou contar isso ao vivo aqui.
A tia Sibeli até já... O tio Luiz foi pôr uma paçoquinha na boca, né? E aí ele teve que falar alguma coisa lá assim, ele teve que tirar a paçoquinha da boca. Aí nisso ele inventou a paçoquinha cremosa, entendeu? Ele tirou. Eu fiz tipo uma máquina, assim, ó. Mastiguei ela assim, ó. Ele Sabe pôs que a a máquina vai paçoquinha... fazendo pastel assim na massa? Eu fiz assim, ó. Aí foi saindo a paçoquinha. Aí ele teve e falou assim, gente, inventei aqui uma paçoquinha nova, uma paçoquinha cremosa. Aí a Janaína, eu quero. E aí A foi... Janaína chegou toda inocente. Ai, eu quero, eu adoro paçoquinha. Eu quero paçoquinha. Não, Janaína, você não quer. Ela veio com... Aí eu ia rodando a mão assim, eu saindo aquela paçoca na boca assim. E a reação dela quando viu que era paçoquinha cremosa? Ah, eu nem lembro. Aí tinha a música. Para pa 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 pa. Pa 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 pa. Patibum. Aqui não é JC, duro de varrer. Passar pano no chão, faz as Tá costadas. doido. Nossa, ele lembra de tudo. Hey, DJ. Era muito, Aí, era maravilhoso. 1, 2, 3, o nosso forte Que é é a a rima. Rimava nada com nada. Né? Rimava nada com Beleza. nada. Mas o mais engraçado é que assim, a gente passava esses momentos de graça, junto, um coretando o outro, brincando com o outro. O que fazia o nosso ambiente ali enquanto equipe bom, né, se tornar ali um negócio assim, meio menos pesado. Porque, assim, querendo ou não, todo encontro do EJC, a gente tem uma capela muito forte que nos permite chegar no final do encontro com 100% de satisfação, todo mundo cansado. Mas a gente passa por provações. Demais. Né? Eu lembro que a gente passou também por provações ali na equipe, assim, de desentendimentos ali, sabe? Momentâneos. Sim. Então, esses momentos que a gente tinha de brincadeiras, sabe? Foi dando um ar mais gostoso para a equipe e fazendo com que a gente se unisse mais. E assim, outra coisa que me marcou nessa equipe, nesse dia, assim, né? Fora essas brincadeiras, né? O tio Luiz pegou a Bíblia. Eu lembro que você dava aula no Colégio Batista. Isso. O Colégio Batista é um colégio protestante. Protestante, né? E ele tinha 99% dos colegas deles protestante. E aí eu lembro dele compartilhar o que os colegas pensavam, né, sobre certas posições, assim. E aí ele, vamos refletir, vamos. Eu lembro do tio Luiz pegar a Bíblia. Não, me falou a passagem aqui, Deuteronômio 18, é assim e tal. Então, ao mesmo tempo que a gente brincava, que a gente fazia essas graças, a gente sentava, a gente fazia as reflexões estudava. ali da pasta, a gente lia a Bíblia. Então, aquilo tudo fez com que a gente se unisse ainda mais, que a nossa amizade se fortalecesse ainda mais, de todos que estão ali. O nosso entendimento sobre as coisas de Deus, a fé aumentasse. E olha só, olha quantos anos tem isso, né? Foi no 6º encontro, nós estamos no 19º, indo pro 20º, e a gente lembra da música. Lembra da música. Caramba. E esses relacionamentos são tão assim fortes, porque olha só, nesse mover todo, né, nós fomos para Uberaba para ficar mais perto do local que eu fazia o doutorado, e nós mudamos para lá. De lá nós fomos para o Paraná, e do Paraná nós fomos para Palmas. E nesse intervalo todo foi 15 anos, e nós voltamos a morar em Uberlândia, que é outro podcast também para contar o porquê viemos para Uberlândia. Foi um chamado de Deus. Não, assim, resumindo, eu tava tomando banho. Ó, pra você ver, a gente toma cuidado do banho, né? Deus tá lá dentro do banheiro vendo a gente, né? Eu tava tomando banho e Deus falou comigo, só, eu te quero de volta em Uberlândia, porque lá você estava muito mais próximo de mim e você está se afastando de mim. Eu te quero perto de mim de novo. Legal. Sabe aquela... Não é uma voz de alguém falando, né? Uhum. É a voz de Deus brota no coração da gente, né? E ali eu tomando banho ali, pensando, refletindo sobre tudo isso, e a gente já estava numa situação em que o que nos levou para lá foi o trabalho da Sibeli, e esse trabalho já não tinha mais, a gente já estava por nossa conta lá mesmo, a gente poderia, o que a gente fazia, a nossa empresa, a gente poderia... E não estava ruim. Fazer ela acontecer aqui. Estava bom, estava acontecendo, mas a gente podia fazer ela acontecer aqui. Cara, mas quando Deus chama, né? Quem é esperto, quem tem ouvidos, ouça. Né? Por isso que eu falo que foi o ano da obediência. Lembra da nossa conversa antes de vir pro podcast? Que a gente falou de obedecer? Eu exercitei a obediência.
né? Ele falou, o nosso Luiz, num determinado momento, ele falou assim, a gente estava na mesa A gente do tava tomando café. tomando café. Ele falou assim, eu acho que o nosso tempo aqui já deu, vamos voltar para Uberlândia. Tá. Né? Fala mais, um pouquinho mais, né? E aí, naquele momento, a gente resolveu voltar. E depois que ele foi explicar o porquê, sabe? Mas é isso. E é interessante assim, que a gente tentou preparar a nossa vinda, né? Eu fiquei o segundo semestre de 2022 fazendo contato aqui, né? Conversando com a escola e com outra. E surgiu vários quase. Tava ali, ó, contratado. Pode vir. Mas não vinha, né? E o tempo foi passando, eu tive que avisar a escola lá. E aí foi viver uma experiência de fé. Foi viver uma experiência de fé. Por quê? Pô, eu não sou um jovem mais, eu já sou um homem, pai de família, pai de 2 crianças, eu tenho que ter responsabilidade. Uhum. Como é que eu vou largar o meu trabalho, meu emprego, a minha receita, minha renda e me aventurar numa cidade sem nada? Com a mão na frente e outra atrás? Eu tinha que ter alguma coisa, só que não veio nada. E aí, mais uma vez, né? Eu parei e falei assim, mas Deus falou que me quer lá. Ele vai cuidar. Então eu vivi uma experiência de fé. Eu dei um passo sem ver chão. Assim, Deus vai colocar o chão. E a gente veio sem emprego, sem trabalho, sem empresa, sem nada. Né? E aí a Cibele tinha entrado na Reagro, né? Estava na Reagro. Dando consultoria. E aí a gente veio, né? Com 1 ano, eu já estava trabalhando em 5 escolas, a nossa empresa já estava com vários clientes, a nossa receita já estava maior do que em Palmas, entendeu? Cara, Perto dos amigos. Perto dos amigos. E quando eu cheguei aqui em janeiro, em fevereiro, o Eustáquio me liga. Eu falei assim, ô Luiz, o EJC está querendo voltar, o Rafael que está ali nos assistindo no background ali, ele sabe disso. E eles tinham uma data marcada, estava tendo um problema com relação à data, porque o bispo não quer que o JC aconteça na data do DNJ. Mas os meninos querem insistir. Vai ter uma reunião que vai participar o padre, vai participar todo mundo, e a gente gostaria que você viesse participar dessa reunião. Eu tinha acabado de chegar, não estava... Ou seja, o EJC estava renascendo, né? Depois de anos fechado, o EJC... Eu, de novo, recebi o chamado para fazer o EJC acontecer de novo, Tinha que né? estar aqui, né, tio? Você tinha que estar aqui. E aí eu participei, e, né, dando a minha pequena contribuição ali, mas contribuindo. E aí fizemos o primeiro encontro, depois de anos parados, com a participação efetiva e primordial e fundamental do Neto e do Rafael, que os dois praticamente fizeram tudo acontecer de novo. E o EJC veio, todo mundo veio acontecendo, formou-se a equipe, e assim está acontecendo. Fizemos o segundo pós-pandemia, que foi o que a Tamara participou. Não, fiz o primeiro. Ah, fez o primeiro, foi nisso. No segundo você já trabalhou, Esse obviamente, realmente de inclusive retomada. como... né, lá dentro. É. Chega de spoilers. Chega de spoiler. E assim, e tá acontecendo, né? Agora nós estamos aqui, podcast, comemorando 20 anos, vai ter uma missa maravilhosa, a gente espera 300 pessoas, então não deixe de ir dia 7 na missa. E tudo aconteceu, cara. É impressionante. E o que eu queria trazer, se a gente tiver tempo ainda, nós ficamos fora esse período todo, né? Então, vamos pegar, por exemplo, o Vitinho, que é nosso amigo, a gente voltou agora, ele já está lá casado com a Leide, tem os filhos, os nossos filhos também estão se tornando amigos. Sim. Né? Nesse intervalo de tempo, Vitinho, nós encontramos quantas vezes? Pouquíssimas. Nós encontramos no casamento da Tamires. Casamento da Fernanda. Casamento da Fernanda. Acho que a gente teve uns 2, 3 encontros. Foi. E quando a gente chegou aqui... Era como se a gente estivesse encontrando toda semana. É essa amizade EJC, entendeu? Até assim, quando você fala EJC, você fala que a pessoa é do EJC, você já trata ela diferente. Porque você já sabe o que ela já viveu. Sua família, né? Exatamente, já é pertencente. Por isso que é estilo de vida. Então, todos os lugares que a gente foi levando as pessoas. A Ludmila, que a gente citou aqui, ela é a madrinha da Bárbara. O Márcio e a Bianca são os padrinhos da Valentina. Então, os que são do EJC são jovens do EJC. Foram, né? Alô, Marcinho, meu irmão, abraço. E, foram jovens, né?
E quando nós saímos de Uberaba e fomos para Guarapuava, no Paraná, as primeiras visitas que nós recebemos lá, Guilherme Cruz, Mari e a Carla, EJC Uberaba. Sair lá de Uberaba para ir lá em Guarapuava. Passou o Réveillon com a gente. Aí fomos para Palmas. Também recebemos visita lá. O Gui foi nos visitar, o Márcio e a Bianca, né, que depois até nos deram a notícia da gravidez dela lá, que é outra história também, gente, foi muito interessante. Ela foi contar da gravidez, tia, tô grávida, não sei o quê, né, veio, contou, mostrou, tá, a gente celebrou. Ela vem, tia, meu exame, tia, nossa, ele tá muito alto. Eu olhei para aquilo e falei, nossa, vou falar nada. Né, tá muito alto, tal. Aí depois veio, gêmeos também. A taxa estava alta, né, do hormonal. Aí eu olhava aquilo, gente, Luísa, a taxa dela tá parecida com a minha, né, porque é maior, né, para sustentar. Falei, Luiz, já pensou? E agora, né? E agora? Aí veio a notícia realmente que depois era gêmeos, ela também teve gêmeos. Então, assim, aí dá para entender assim, o quanto que o JC é importante para nós, né? Por isso que a gente tem esse amor, esse zelo, essa paixão. Eu costumo dizer que é o zelo, né? Eu acho que eu sou a tia zelosa, a chata. Não, mas Jamais. Sobre essa questão, tipo, só rapidinho, sobre a questão de realmente de pertencimento, de família e tudo mais do JC, realmente isso pra mim, tipo, é a base de tudo e o que me faz realmente estar presente no JC, assumir tipo, qualquer tipo de responsabilidade é realmente pensando nisso. E aí eu já até comentei isso em outras oportunidades, mas em relação a todos os tios, mas principalmente o Luiz e a tia Cibele, que a gente serve junto. Então, tipo, eu fiz o 18º encontro, que é esse encontro que o tio Luiz acabou de explicar, que foi realmente de retomada com o tio Neto, o Rafa e a Sara, e a tia Regiane, nesse de retomada. E eu lembro a gente, numa missa lá, que eu já fazia parte do grupo, mesmo não tendo passado pelo encontro, e auxiliava ali. E aí, a primeira vez que eu encontrei vocês, que aí eu tinha acabado de sair, tava na véspera já do encontro acontecer, tinha acabado de sair da Perpétuo Socorro, porque eu tinha ido lá ajudar, e o encontro iria acontecer em novembro. Aí o tio Luiz estava lá, tinha ido à missa, e tava lá conversando com a Sara e com o Rafa. Aí eu lembro que aí, tipo, a Sara deu uma olhadinha do tipo, agora é um assunto que você não pode fazer parte. Aí eu dei um pedacinho pra trás e falei, não, agora eu sei que é algo sigiloso que eles precisam resolver. Aí passa um pouquinho, o tio Luiz tinha pedido pra tia Cibele lá buscar o tio Luiz na missa, e a tia Cibele tinha se atrasado. Aí a gente ficou lá esperando, lá, tipo, conversando. E aí a tia Cibele chegou com as gêmeas pra ir ali, tipo, conversando. E aí, e só isso, pra, tipo, mostrar qual foi a primeira lembrança que eu tenho, que a gente entrando em contato, e aí depois no encontrão. E aí a gente já saiu trabalhando junto, servindo junto. E aí eu já comentei isso aqui algumas vezes, mas até para reforçar essa questão de realmente sentir pertencido. A minha cidade é uma cidade de 8 mil habitantes, com uma família, eu brinco, tipo assim, se não são os meus primos, são os primos dos meus primos. É, tudo parente, né? Todo mundo parente, realmente. Então a gente se sente pertencido. Aí de 8 mil habitantes, vem para uma cidade de 800 mil habitantes. Nossa. Então, e aí teve uma vez que a gente foi num churrasco lá na casa de vocês, e aí eu e o Rafa saindo, tipo, de carro, e aí vocês, tipo, na porta falando tchau. E eu lembro que na hora, tipo, falei pro Rafa, tipo, olha só, era isso que eu queria, é isso que eu buscava aqui em Uberlândia. Eu gosto daqui da cidade, tipo assim, em relação, vim por conta de faculdade, agora é profissional, mas eu não sentia pertencido, não sentia uma família. E era isso que eu vejo na minha casa. Quando eu saio de casa, meus pais que estão ali na porta, dizendo tchau até eu virar não ia falar esquina, até passar um matabu na roça. Mas, e aí eu olhava assim, o tio Luiz estivesse tipo, falando tchau, e até sair ali e virar a esquina. Então, é isso que eu olhava, tipo, cara, eu tô no lugar certo. E não é só, tipo, realmente de caminhar com Cristo, mas de caminhar com Cristo com pessoas ali que a gente se inspira, que a gente quer, tipo, construir uma família parecida, que a gente quer, tipo, assim, ter essa fé e manter essa fé da forma como que eu vejo, e isso, assim, todos os tios, mas falo especialmente dos senhores, porque tem esse contato mais próximo. Então, assim, eu acho que é realmente agradecer, porque como vocês falaram que pessoas iriam visitá-los, hoje vocês realmente, tipo assim, permanecem sendo esse amparo, de fazer com que nós, jovens, sentíssemos realmente pertencido e em família com vocês. Que gracinha. Obrigado. Deixa eu te dar um abraço. Show demais. JC é isso, né? E para você que vai que está nos assistindo aí, nos ouvindo, assistindo, que vai à missa e só vai à missa, você não está vivendo toda a potencialidade do que é ser católico. Ser católico é muito além de ir à missa. Se você acha que a missa, por exemplo, é chata, é uma mesmice,
você não está vivendo toda a potencialidade que é a Santa Missa. Você não sabe o que está acontecendo lá dentro. Você está indo no automático, no mecânico. Você está vivendo uma fé infantil, uma fé que não busca, que não estuda, que não tenta entender o que é a Igreja Católica e o que é tudo aquilo. Infelizmente, uma fé infantil dessa faz você ficar fraco, com as bases fracas. O primeiro questionamento que você receber de uma pessoa um pouco mais estudada sobre a sua religiosidade, sobre a sua fé, você fraqueja e você acha que a sua casa está tudo errada. Uma igreja que tem mais de 2000 anos de existência e que já passou por um monte de erros e acertos e é maravilhosa. Então, viver o catolicismo é tudo isso. O EJC é só uma das ferramentas do que é viver o catolicismo, do que é ser um cristão católico, apostólico, romano. Então, quando alguém fala assim, qual que é a sua religião? Pense bem antes de você colocar o nome da sua igreja em vão. Se você realmente é católico, você fala, eu sou católico. Se não, cuidado. Muito cuidado, porque é muito, muito valiosa e preciosa a sua igreja para você sair falando que você é católico, sendo que você não vive o catolicismo. Você mal vai à igreja, ou nem vai na igreja e não entende nada do que está acontecendo ali e fala que é católico, mas não concorda com isso, não concorda com aquilo, acha que não sei o quê, acha que o padre tem que casar, acha que é isso, acha que é aquilo, acha que a igreja é isso. Viva a sua igreja. Uma das formas de viver a sua igreja, você que é jovem, uma das formas de você viver a sua igreja, tem muito questionamento, tem muita dúvida. Onde você vai sanar essas dúvidas? Vem para a JC. O EJC é estudo, é aprendizado, é vivência de fé, é vivência de família, é comunhão, é tudo isso. É amparo, é milagre. É tudo isso. Então é uma vida reencontro. É uma vida muito intensa, é uma vida que ninguém vive isso pensando que eu preciso viver isso para conseguir o céu. Ninguém pensa nisso, ninguém faz essa barganha com Deus. Não, Deus, eu vou viver isso aqui, eu queria estar lá no boteco tomando uma, mas eu vou ficar aqui só para ganhar o céu. Não, ninguém pensa isso, ninguém quer estar lá, todo mundo quer estar aqui, porque estar aqui é bom demais. É bom demais. Tá vivendo essa vida é bom demais, não é porque eu tô tentando ganhar algo no final. Não tô tentando nada, eu tô vivendo isso aqui. A graça de Deus, já é o nome já diz, é graça, é gratuito. Ela vem. O desperdício vai ser você conseguir essa graça no final e não viver ela a sua vida inteira. Então, quer viver a graça de Deus na sua vida cada dia, todo momento? Vem para a JC. Se você é jovem. Porque é só você que é jovem. E se for tio, se for já casado, vem ser tio. Vem ser tio. Viver a graça de ser tio, ser chamado de tio por... É muito bom. É uma honra, não, né? centenas, né? É uma honra. É bom demais a gente ouvir mãe, né? Mãe. A gente recebe vários títulos, né? Os títulos do trabalho, aí você é mãe, você é amor, meu bem, né? Do cônjuge e tal. Mas aí tem também o tio, bença tia. Nossa, isso é maravilhoso demais. É muito bom. Quando a gente ouve um bença tia, às vezes você nem lembra direito da pessoa, porque são tantos, né? Você tá numa outra cidade, bença tia. Você já pensa, nossa, eu tô em casa. Então, para mim é uma honra. É maravilhoso a gente poder ser chamado de tia, né? por tanta gente. E uma responsabilidade. Uma vez uma aluna, esse ano, do primeiro ano do ensino médio, vem do fundamental, né? Aí ele chamando de tio, né? Aí você, posso chamar de tio? Eu falei para ele, rapaz, você não faz ideia quantas pessoas me chamam de tio. De todas as idades. Porque a diferença é pouca, né? Você pensar um dos primeiros assim, a nossa diferença é pouca. A diferença da Cibele, principalmente que é mais nova que eu, é pouca. Não é nem 10 anos, não é nem 5 anos, às vezes, a diferença. Dos jovens? É. Na época que a gente começou, dos primeiros, não, era pouca diferença. Você tinha uns 24. 23, 24. Faz conta não, gente. Eu tinha 18. 24, Eu tinha 18, 5 anos. E continua, tia Cibele. Sim. Tio Luiz. Onde for. É interessante, eu acho tão estranho quando, por exemplo, uma pessoa hoje, esses dias entrou em contato comigo, que é do EJC também, aí me chamou de Luiz só, né? Assim, normal, né? Mas eu achei estranho, né? Só estranho de não ouvir o tio antes. Bom, estamos chegando ao final do nosso podcast. Não. Deixa eu contar só mais um tanto de história.
Parte 2, eu acho. Acho que merece uma parte 2, Eu queria né? eu queria contar a Produção, história já que a começa a Cibele deixou o organizar celular dela cair dentro da privada. Não. Eu queria contar a história que eu fui no banheiro. Eu queria ter falado só. A história que eu fui no banheiro e não tinha papel higiênico, eu tive que sair andando pedindo papel higiênico, para depois arrumar o papel higiênico e voltar no banheiro. Tem a história do Neto que fumaçou a capela. A capela, inteira. meu Deus. Nossa, tem um monte de verdade. história que eu quero contar É ainda. verdade. Nossa, tem muita história mesmo. Parte Então, 2. por isso, Foi muito você que incesto, está né? nos assistindo, se inscreva. Clique no sininho para você acompanhar os podcasts. E comente quem é o tio mais sexy, tio Vitinho ou tio Luiz, mas comente assim, quero parte 2. Né? O seu comentário é bastante importante para que a gente possa gravar de novo com a tia Luísa e com a tia Cibele. Beleza? E tá aqui, tio Luiz, tia Cibele, uma lembrancinha. Ah, obrigada. obrigado. Pelos- Olha que massa. Grande 20 anos, contribuição. 20 anos, você Nosso faz parte dessa podcast. história. Que lindo. Podcast Obrigada. JC Santa Mônica. Olha, Top. registrei. E continuar Faz fazendo clique. parte por muito, muito tempo. Se Deus quiser. O tio Luiz Obrigado. falou da revista que está sendo confeccionada, está sendo criada. Eu vou mandar meu artigo ainda hoje, confesso que demorei a mandar, né? Então, além do podcast, você pode consumir os conteúdos da nossa revista em comemoração aos 20 anos. Eu estou terminando, do EJC. de escrever um artigo que chama-se, intitulado Por que o EJC é importante para as famílias? É um conto. Olha aí que bacana. Pensa. Então teremos parte 2 com o tio Luiz e tia Cibele e teremos o artigo do tio Luiz na revista. Tio Luiz, queria agradecer, tia Cibele, de coração. A gente ama vocês. Muito obrigado pela presença. Foi bastante enriquecedor, Muito, né? muito, muito. Para quem não conhece o tio Luiz e a tia Cibele, eu, graças a Deus, eu já conheço há muitos anos. Eu sou de casa, né? Mas foi bom, verdade. contou histórias aqui que eu não sabia, né? Do começo, eu realmente não sabia, mesmo tendo essa amizade. E que, com certeza, brilhantou aqui o nosso episódio. Muito obrigado certeza. mesmo. Obrigado, eu que agradeço. Agradeço. Fico feliz demais. Estou saindo daqui com o coração quentinho, quentinho, de tanto amor recebido e de histórias lembradas, né? E é bom demais. Foi prazeroso, foi assim, superou a expectativa, porque a gente vem, né, vamos conversar e tal, mas a gente pode revisitar várias histórias, memórias, sentimentos que a gente não busca todos os dias, né? Então foi muito bom poder reviver e revisitar tudo isso. Obrigada. Eu acho que certamente esse podcast, um pouco mais de 1 hora, realmente fez transparecer o que é o EJC. Rir junto, chorar junto, comemorar principalmente. E é isso. Muito obrigada, tia Luiz, muito obrigada, tia Cibele. Eu acho que aqui falo em nome de todos os jovens, nós realmente, tipo assim, amamos vocês e realmente consideramos muito, temos muito respeito. Muito obrigada por tudo que fizeram e que ainda vão fazer por nós. Amém. Muito obrigada, tio Vitinho. Estamos juntos. Isso aí, vamos pro próximo. Vamos pro próximo, tá? Queria agradecer os patrocinadores que nos ajudam aqui com o nosso podcast, ao Agape Studios, o espaço da tia Ju, do tio Blyton, né? Tia Juliane, que, né, acomoda a gente aqui tão bem, aqui, que a gente faz esse cenário, Nossa Senhora aqui do lado, maravilhoso. Queria agradecer tia Larissa, o Use Fitwear, eu sempre lembro do Fitwear, Use Fitwear, a loja do tio Igor da tia Larissa, muito obrigado também. E a Arte Fina, que é a que confecciona essa lembrancinha maravilhosa aqui dos 20 anos da JC. Muito obrigado aos nossos patrocinadores. E você que nos ouve, você que nos assiste, siga a JC Santa Mônica, @JC Santa Mônica no Instagram. Tio Luiz, você tem o Instagram também, né? Senhor Biologia. Divulga para nós aí seu Instagram, tio Luiz. Eu na internet sou professor de biologia, né? Na internet eu sou o Senhor Biologia. Senhor Aí Biologia. a galera pode me seguir lá no Instagram, @Senhor Biologia. Eu tô com a meta. Tá faltando muito pouco para eu alcançar 17 mil seguidores. Vai lá. Falta pouco. Senhor Biologia. Falta só uns 30 e poucos para eu chegar. Já tô com a arte bonitinha, sabe? Aquele balãozinho, 17 Não, já mil. deu então, né, gente? Já deu, né? Já deu. Vai Você que vai fazer o Enem, você que tá na preparação, aulas topíssimas, curiosidades. Eu acho massa quando ele coloca as curiosidades, né, de diversas áreas da biologia. Muito bacana. E para quem o canal do tio quer Luiz. aula mesmo, é no YouTube. Tem um canal no YouTube também. Senhor Olha que Biologia bacana. no YouTube com aula de biologia mesmo. Show de bola. Gente, Gente, isso, hein? Momento merchan. aí sim, hein? Topíssimo.
Pessoal, então a gente encerra mais um podcast. Muito obrigado pela presença. Você ficou aqui até agora. E não se esqueça, dê o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até mais. Até mais. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Valeu. Valeu.